R. Lenz Produtora. Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao último episódio desse cronograma do programa Nova Mulher. Eu estou muito feliz, é uma honra, estou com uma convidada muito especial que vai trazer o tema sobre a cura que vem da cruz. Estou com a Nath Rezende. Nath, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu não sabia que eu estava encerrando o programa, que Sim. máximo! Obrigada por me receber, por me convidar. Estou muito feliz. Glória a Jesus. A Nath é alguém que eu conheci na internet. Antes de começar aqui as perguntas, eu gostaria de externalizar a minha gratidão pela vida dela. Isso é necessário nesse momento. Tudo que aconteceu na minha vida foi a pura direção do Senhor. E a Nath, ela foi um dos motivos pelos quais eu tive uma evolução, um crescimento espiritual. Deus usou a vida dela tremendamente. Tudo começou quando esse livro chegou na minha vida, o Culto ao Oculto, e eu percebi que eu estava misturando o evangelho, né? Tinha algumas misturinhas ali, e depois que eu li esse livro, eu me retratei, eu pedi perdão ao Senhor, porque o evangelho ele não pode ser diluído. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Na live que a gente fez, eu contei um pouquinho do meu testemunho, né? E ao longo aqui do nosso diálogo, eu posso falar um pouquinho mais disso, mas é uma honra e uma gratidão muito grande ter você aqui comigo. Eu ansiei por esse momento. Eu também. E eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para você. Nath, de que forma você tem se posicionado e como você me aconselha, né, as mulheres que estão nos assistindo sobre como que a gente confronta o sistema sem que a gente se torne uma pessoa ofensiva? Por exemplo, a gente sabe que nós temos essa missão, a gente precisa ali pregar o evangelho, falar a verdade e confrontar as coisas que estão erradas no evangelho, essas misturas. Mas como que a gente se posiciona para que isso não se torne uma agressão? Porque, de repente, você está vendo ali... Vou dar um exemplo simples para você. Você vê uma pessoa ali, ela misturando, vai o evangelho, e ela fazendo ali uma mistura, vai com a psicanálise. Será que eu devo ir lá e dar um toque nessa pessoa? Está errado isso aí? De que forma a gente pode realizar esse trabalho? Ai, olha, essa pergunta é tão boa. E eu diria que não tem uma resposta pronta, né? A gente até falou disso na live. Ai, gente, se vocês não viram a nossa live, vejam Sim. também, porque foi muito legal. Foi ali que a gente super se conectou, a ponto de estar conversando há horas aqui. A gente tinha que começar a gravar, dava 3 episódios, tá? Só para vocês saberem. Para mim é uma honra estar aqui também. Amém. Você sabe quando você falou primeiro... Eu tenho que dar uma introdução, gente. Já vou para a pergunta. Sim. Quando você falou primeiro de mim, que eu não sabia que você me conhecia, foi num podcast aqui, eu também não te conhecia, né? E aí, quando marcou a live, eu orei, eu falei assim, Senhor, eu não sei nada sobre ela. Então, eu não sei o que ela vai perguntar, eu não sei para onde essa conversa vai levar, mas eu creio no Senhor, eu tinha meu coração queimava, sabe? Eu tinha uma coisa assim. E ali, quando a gente abriu a live, parecia que eu estava encontrando assim, uma amiga, de verdade mesmo. Me senti tão em casa, tão... É Deus que faz isso. Isso é muito segura, de Deus. muito de Deus. Isso é muito de Deus. Então, assim, eu também queria te dizer isso, que ali eu pensei, meu Deus, que bênção, que alívio, que lugar gostoso de estar. Tanto que a live tem 1h40 e não pareceu. E essa amizade, Nath, ela é de Deus, porque a gente vai ser vizinho, né? Então, eu creio que a gente vai fazer uns programinhas juntos. Amém, Senhor, amém. Nós estamos prontas para viver, né? O que o Senhor tiver, que realmente uma amizade que Jesus é o centro, e a pureza foi o que nos uniu, isso é maravilhoso, né? Então, essa pergunta é muito boa, porque hoje, o que a gente tem? Um cenário em que muitas pessoas estão enganadas, não sabem que estão enganadas. Sim. Diga-se de passagem, é bom falar. Quem está enganado normalmente não sabe que está enganado, então é aquele engano assim com boa intenção no coração, que a gente fala. E as pessoas estão, né, acreditando que estão pregando o evangelho puro. Na verdade, a palavra pureza, acho que não tem o verdadeiro valor, não tem essa clareza para essas pessoas que estão enganadas. E, por outro lado, tem quem foi convencido.
Então, a pessoa assistiu um podcast, leu a Bíblia. Na verdade, quando é pela Bíblia, a tendência é que a pessoa já venha mais mansa, mais contrita, mais quebrantada. Mas, às vezes, ela escuta uma ideia e compra. Me viu falando num podcast, Nath, é isso, sabia, tem muito charlatão, tem muito isso, tem muito aquilo. E aí, o que acontece? A gente começa a querer defender a verdade sem a verdade que é uma pessoa. Não vai funcionar. E Deus me falou isso muito no início da minha jornada. Primeiro podcast que eu fui gravar, eu já estava respondendo as mesmas perguntas no direct 30 vezes por dia. E aí eu já estava começando a me ressentir de me repetir. E aí minha vontade era falar assim, lê a tua Bíblia é igual a minha. Bem assim, fofa. E aí você vê, não era exatamente ofensivo, mas era amoroso, era misericordioso, era gracioso, era guiado pelo Espírito Santo, era o que aquela pessoa precisava ouvir naquela hora. Eu sequer estava me perguntando, Deus, o que eu falo para essa pessoa? E aí eu fui gravar esse podcast, e Deus não nos deixa envergonhadas, graças a Deus, né? E quando eu estava no caminho, foi até em Hortolândia, eu estava em São Paulo, Deus falou assim, olha, se você for falar de ocultismo, foi essa frase que veio no meu coração, se você for falar de ocultismo sem amor, você continua tão ocultista quanto antes. Exatamente. E aquilo me constrangeu de uma forma que eu nunca mais esqueci. Isso já tem anos. Então, o que eu diria? Depende do contexto. Essa pessoa está no púlpito, está pregando, você tem acesso a ela? Ora a Deus para ter uma porta. Essa pessoa está na internet? De forma nenhuma cite o nome dela, marca ela no @, descredibilize ela, não faça isso. Ah, Nath, tem muita gente que faz. Gente, tem uma coisa muito séria nas Escrituras, em 1 Pedro 2,17, se eu não me engano, que é honrai a todos. A gente não deve nada para ninguém, só duas coisas, amor e honra, segundo as Escrituras. Você já sai de casa devendo amor aos outros e honra aos outros. Não fique em dívida com Deus. Não seja essa pessoa que vai abrindo essas portas por desonra e você vai viver as consequências disso, você vai viver uma vida que Deus não está nas coisas que você está fazendo. Exatamente. Então, e por que a gente vai com o pé na porta? Porque a gente não entendeu que nossos olhos foram abertos pela graça. Não foi pela Nath, não foi pela Pamela, exatamente. Foi pela graça. Então, a mesma graça que eu recebi, eu tenho que dar de graça para os outros também. Então, ore, peça para Deus te dizer com quem falar, se vai falar, quando falar. Ah, mas eu queria falar logo. Ótimo, você já percebeu que você está na sua carne. Respira, dá um dia, dá 2 dias, jejua por aquela pessoa, ora por aquela pessoa. Antes de falar antes de abrir a boca, você pode até se surpreender, eu escuto muito testemunho assim, de que a pessoa chegou em algum conteúdo e vai falar para ela, menina, você não sabe o que eu vi. Quer dizer, Deus tem as suas formas de trabalhar e nem sempre Ele vai querer te usar. Mas esteja pronta para se Ele quiser te usar. Deu para entender que não tem uma resposta pronta? Busca no Senhor, mas com humildade, reverência a Deus, submissão a Deus. Pede para Ele sondar seu coração, se sua motivação está certa, se você está indo para provar um ponto ou levar a verdade em amor, se você está indo para estar certa, para esfregar a verdade na cara você não é a dona da verdade. Perfeito. Né? Nós não somos, nós carregamos a verdade dentro de nós, né? Que é Jesus. Mas o Espírito da verdade tem que ir em nós. Então, qual é o fruto do Espírito? Daí a gente já vê. Como falar sem ser ofensivo? Se eu for na direção do Espírito, não vai ser ofensivo. Exatamente. O que não quer dizer não ser confrontador. Sim. Pode confrontar, as pessoas podem não gostar no momento que for falado, mas você vai ter aquela paz de saber que você não falou nada ofensivo. Exatamente. E isso é muito importante mesmo. A gente dá mau testemunho do Evangelho quando a gente faz isso. Verdade. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar pronta para dar a razão da nossa esperança. Também está em uma carta que Pedro escreveu, mas ele fala com temor e mansidão. 2 coisas que faltam muito quando a gente vai exortar sobre a mistura. Sim, o espírito do temor de Deus, né? E eu creio que é impossível a gente desenvolver um ministério sadio sem os frutos do Espírito Santo, né? É mesmo. Recentemente, uma pessoa entrou em contato, né, comigo e ela falou assim, ai, pastora, o que tal pessoa tá falando? Vai lá e fala tudo o contrário. Aí eu estava assim, eu estava no banho conversando com o Senhor, né? Porque eu recebi um convite desse podcast e eu falei assim, sabe quando você fica entre a cruz e a espada? Eu falei assim, Senhor, eu não tô indo lá para isso.
o Senhor começou a me constranger de um amor assim tão, tão grande, porque assim como o Senhor me ama, Ele ama aquela pessoa também. Exatamente. E aí eu comecei a me Exatamente. constranger. Eu falei assim, Senhor, eu não quero ir lá para isso. Eu quero ir lá para falar do teu amor. Sim. E eu confesso que eu queria até recusar, só que eu já tinha dado minha palavra, e palavra para mim é algo, é ouro, assim. Se eu dei a minha palavra que eu vou. E eu comecei a conversar com o Senhor no banheiro. Eu falei assim, Senhor, porque não é sobre isso. Não é sobre, né, Nath, mostrar quem tá certo e quem tá errado. Eu quero ir lá para pregar o evangelho. Ainda que eu fale algo que não vai dar... Sabe, que igual que a gente estava conversando agora, que as pessoas estão numa febre, numa sede de engajamento. Eu vou lá para falar uma coisa polêmica, para viralizar, e foge totalmente. Do Espírito Santo. Não é mais cristianismo, não é mais o que a gente foi chamado para fazer. Literalmente satanismo, que é o que? Competição. Exato. Isso é muito importante que você falou. A gente tem que tomar muito cuidado com o espírito de divisão. Isso. Provérbios 7, se eu não me engano, fala tem 6 coisas que Deus não gosta, a 7ª ele abomina, e aí tem lá derramamento de sangue, mas ele abomina ainda mais discórdia entre os irmãos. Já pensou? É forte. Isso é coisa pra gente meditar todos os dias. Porque a minha justiça própria, e eu ensino muito sobre isso, a minha justiça própria vai falar, é claro que derramar sangue é muito pior. E não é isso que a gente está lendo. Então, honrar o outro também é um outro ponto muito importante. Não é o que eu acho que é honrar o outro, é o que Deus diz que é honrar. Exatamente. Então, eu olho para o outro com a mesma lente da cruz que Deus olha para mim, através de Jesus. Se eu tiver com dificuldade, eu no início fazia até essa oração. Deus, me deixa ver Jesus entre nós aqui, ó. Porque aí eu vou ver Jesus, vou segurar na língua. Se eu vir Jesus, eu vou segurar minha opinião, minhas feições. Muda tudo. Trazer Jesus para a consciência, para a cena, né? E, gente, isso é um exercício diário. Ninguém zerou esse jogo, ninguém. Eu estou falando aqui de um lugar de alguém que mais ainda precisa se vigiar. Porque, como eu estava falando antes, chega na ponta da língua um monte de respostinha, sabe? Respostinha atravessada. De quando você é criança, sua mãe fala assim, que respostinha atravessada. A gente é assim. Justiceiro. E Jesus não precisa de justiceiros, ele precisa de testemunhas, que o original é mártires, a gente está morrendo com ele. Coisa linda. Morrendo com ele, é lindo mesmo, é lindo, porque às vezes você vai sentar do lado de alguém que você sabe que está misturado e Deus vai falar, não é sobre isso essa conversa agora. Perfeito. Não é sobre isso, é sobre orar com ela, é sobre falar com ela, quanto ela é amada, é consolar, não é confrontar. O confronto e o consolo tem hora. Até porque, Nath, a própria união ali, você tá tão cheia de Jesus, Jesus tá tão revelado no teu DNA, que mais dia menos dia, aquilo vai impactar na vida daquela pessoa que você carrega, né? Eu tenho percebido isso mais agora. Eu acho que Deus vai dando maturidade pra gente também, né? Eu tenho visto mais isso agora, que eu não preciso levantar uma bandeira na hora que eu levanto da minha cama. Isso aconteceu com você, Nath? Isso é maravilhoso. Aconteceu. Essa mudança, assim, foi uma virada. Deus já te trouxe, porque eu vivi uma experiência, assim, de Deus pegar e falar assim pra mim, olha, filha, você vai ter que mudar esse discurso, porque isso... qual o fruto que isso está produzindo? Porque eu quero as almas, eu quero, né, pessoas transformadas e convertidas. E teve essa virada com você, de você mudar um discurso? Várias. E a última Sério, tem Nath? 2 meses. Inclusive, tem tudo a ver com esse podcast. Eu sou muito grata a Deus. A gente já estava com o podcast marcado. Na véspera, eu tinha falado sobre uma mistura muito comum hoje em dia, que é entre constelação familiar e a Bíblia. E essa é uma das primeiras que eu fui vocal e verbal sobre. Logo que eu comecei a ter vídeo na internet, foi esse o primeiro assunto, porque eu era consteladora. Então, para mim, é muito fácil falar disso. Só que olha só a falta de compaixão como é que começa. Para mim é muito fácil falar disso. Para mim é muito óbvio que isso é uma loucura. Eu começo a agir a partir dessa minha circunstância. Você que nunca viu constelação, você que não teve a vida que eu tive, ou seja, não teve o privilégio de ser exposta, não sabe. E eu começo a te tratar como se você devesse saber. Então isso é uma arrogância. Eu começo a agir de forma arrogante com você. Na véspera de eu vir gravar, eu fiz um comentário num post e comecei a usar, porque eu sou designer por formação, só para o pessoal entender. E eu amo linguagem, eu amo línguas e amo linguagem. Então, na minha cabeça, bem humana,
com a melhor das intenções. É bom você saber que tudo que você faz é com a melhor das intenções, a gente também. A gente peca com a melhor das intenções. O coração é corrupto, então a melhor das intenções é caída, é má, né? E eu comecei a usar um emoji de palhaço. Eu falava assim, não seja trouxa, não seja enganado, não se faça de trouxa. Quem cai na mistura dessa, não pode. Você já chegou a falar assim? Muito. Não acredito. Só né? que na minha cabeça, olha como é que a gente se engana. Eu não estava sendo ofensiva, eu estava sendo estratégica. Eu vou usar um emoji de palhaço. Ninguém quer ser feito de palhaço, porque esse foi meu sentimento quando meus olhos foram abertos. Eu falei, nunca mais o diabo vai me fazer de palhaço. Nunca mais. Eu nunca mais vou dar lugar para o inimigo, para eu descredibilizar Deus do jeito que eu fiz. Nunca mais. Então era um sentimento muito pessoal meu. Sabe aquela coisa assim, quando você descobre que alguém te enganou, você fala, nunca mais eu caio nesse golpe de novo? Foi mais ou menos esse sentimento. E eu pensei, poxa, isso vai ajudar muitas pessoas a prestarem atenção no que eu falo. Pois bem, eu realmente estava achando que eu estava ajudando. No dia que eu ia vir gravar, eu recebi uma mensagem. Eu orei a Deus e falei, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu estava com tanto temor de vir. Porque assim, gente, eu não digo não para nada que Deus me chamar, mas Deus me conhece. Ele sabe que eu trocaria toda essa exposição para ser anônima e ficar em casa, vendo Netflix fazendo bolo de milho. Então, eu venho por obediência. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Já deixou de ser há muito tempo para chamar atenção, para aparecer, para ser vista. Perfeito, super entendo. Nossa, isso é muito real mesmo. Eu tô falando com toda humildade que eu puder. A última coisa, com todo respeito a quem está assistindo, a última coisa que eu queria era estar me expondo mesmo, sabe? Porque eu tenho hoje paz com Deus. Eu não tenho esse buraco na minha alma para ser celebrada, né? Que eu já tive. Eu trabalhei no digital, meu Deus, 7 anos. Pensa quanto que eu precisava ser vista e para ser reconhecida e para ser, inclusive, eventualmente remunerada por aquilo. Mas eu não tenho mais isso. Só que naquele dia eu orei, Senhor, não me deixa falar nada que não venha do Senhor. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele já amava e conhecia cada coração que ia assistir, que precisava ser tocado em amor, que ele me permitiu ver uma mensagem. Quantas mensagens você recebe por direct? Eu recebo muitas, imagino você. Então é muito difícil ver todas. Mas Deus me permitiu ver uma, em que essa mulher falava exatamente do emoji de palhaço. Mas eu não sei, eu tô toda arrepiada. Não é como se fosse uma mulher falando, era como se o próprio Deus estivesse falando no meu coração. Ele usou aquela mulher, mas a forma como eu ouvi não era nem... Era um áudio, mas não parecia nem uma voz de mulher. É difícil de explicar, mas foi direto no meu coração. E eu lembro que ela falou essas palavras, Nath, quem está pouco enganado, olha que sabedoria, quem está pouco enganado e vê o emoji de palhaço, pensa, meu Deus, não quero entrar nisso não. Mas quem já está tão enganado a ponto de se identificar com aquilo virou a identidade, virou o sustento, virou a vida, virou a bandeira. Você está afastando, essas pessoas vão para longe. Elas não são atraídas, pelo amor de Deus, com essa comunicação. Gente, eu fui convencida na hora. Eu, na hora, falei, meu Deus, mas foi como se os olhos fossem abertos. Veja bem, eu não estava achando que eu estava batendo em ninguém. Mas é o alinhamento, é a correção de Deus aos filhos que ama. Quando eu entendi que Deus corrige os filhos que ama, essas situações chegam para mim como amor, né? E ali foi tão especial, porque aí resultou no podcast que todo mundo conhece, que foi uma bênção. E eu cheguei a treinar, eu treino líderes e cheguei a contar esse testemunho para elas e várias falaram, eu já estava usando o emoji de palhaço. Eu já estava seguindo a mesma linha. Então eu vejo que Deus, e eu ensino honra é uma coisa muito interessante. Porque se a gente buscar honra, a gente já não está em honra. Mas a honra genuína, o Senhor honra os que o honram. E eu vejo honra nesses detalhes. Dele não nos deixar envergonhá-lo, envergonhar o Evangelho, Entende o que eu quero dizer? Então, você perguntou se eu já fui realinhada? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu diria que quase semanalmente. Em pequenos detalhes. Pequenos detalhes, coisas que eu nem imaginaria que seriam ruins. Porque eu digo o seguinte, que a faxina que Deus faz na nossa vida, e libertação, cura, uma lavagem pela palavra, uma limpeza, começa com coisa grande. Igual quando a gente muda de uma casa para outra. É pedaço de coisa quebrada no chão, é poeira que a gente vê de longe. Mas depois, para manter a casa limpa, é poeira que a gente não enxerga. A gente só limpa porque sabe que está sujo.
E é isso que eu percebo, vai ficando mais detalhista o Senhor, a transformação ela é mais fina. É como se, inclusive a palavra que eu recebi hoje de uma das intercessoras foi que você esteja sintonizada com o Espírito Santo. Na hora que ela falou, eu pensei, é isso mesmo, é um alinhamento fino, igual quem é produtor musical, que o alinhamento é assim, ó, tem que ser aquele ouvido bem sensível. Então, de repente, você que está ouvindo agora no início, que está ainda muito assim na carne, né? Todo mundo já esteve nesse lugar, acredite. E se a gente não alimentar o espírito, a gente volta para esse lugar. Essa é a realidade que todas nós estamos sujeitos. Ninguém está acima de ninguém. Está todo mundo no mesmo nível. E o nível mais alto é aos pés de Jesus, né? A gente precisa entender isso. Você pode estar pensando assim, mas eu não escuto Deus falar para mim. Fala com essa pessoa, não fala com ela. Essa sensibilidade vai vir com o relacionamento. Começa cuidando de você. Esquece os outros um pouco. Gente, tá aí, esse conselho vale ouro. Começa você no secreto lendo a tua Bíblia, nem precisa contar para ninguém. Porque às vezes, Nath, a gente está se preocupando muito com o outro, mas tem coisas que Deus está querendo alinhar demais na gente, né? E a gente entra nesse engano, que para mim é pior do que tudo, que é na tentativa de alertar o engano do outro, a gente esquece que nós nos enganamos com a mesma frequência em outras áreas. Exatamente. Então a gente se engana na forma de falar, com o nosso cônjuge, filho. Meu Deus, a gente se engana o tempo inteiro. O engano é literalmente aquilo pelo qual a gente deveria orar no Senhor se rendendo. E se o Senhor quiser te usar, Ele vai te levantar. Por exemplo, o livro foi uma das estratégias que o Senhor me chamou no momento em que falar assim em podcast não era a estação. Então o livro chegou em lugares que a minha voz não chegou. Ele falava, inclusive foi exatamente isso que ele falou para mim. Agora, não quer dizer que com você vai ser um livro. De repente com você vai ser a voz primeiro. Perfeito. De repente com você não vai ser nem a voz, vai ser um testemunho tão lindo que as pessoas vão falar, eu preciso entender o que é isso aí que você carrega. Por que eu tenho buscado e não tem acontecido? E você vai ter a chance de abrir a Bíblia e falar, deixa eu te falar que a palavra é pura e ela nos lava. Então vamos só entrar debaixo dessa água aqui junto. E às vezes isso foi uma coisa que Deus me falou. Eu não preciso ensinar o engano para combater o engano. Às vezes eu combato o engano só dando testemunho da verdade. Perfeito. E isso, gente, é uma sabedoria de uma profundidade que a gente precisa realmente meditar. Porque é o que você falou, nosso objetivo é pregar o Evangelho e sim, defender a fé faz parte de pregar o Evangelho. Agora a gente tem que discernir se Deus está com a gente ou não. Exatamente. Se Deus está com a gente naquela situação ou não. Se Deus chamou a gente para fazer isso. E a gente sabe quando Ele nos chamou, quando a gente foi na força da nossa própria armadura, a gente sai derrotada, arrasada, atacada, pesada. E quando Deus está contigo, pode ser o desafio que for. Você sai leve, você sai se sentindo aprovada, amada por Deus. Você sabe que está guardada. E Deus, Nath, Ele preparou esse livro porque foi realmente isso. Eu não conhecia você, o seu canal. Eu conheci primeiro a sua voz aqui nesse livro, né? E foi uma coisa assim, tão, sabe, tão genuína, tão de Deus, que eu não, pra te ser sincero, eu não nem lembro como que foi que eu tive acesso, assim, como que ele chegou a mim. Eu não lembro que eu tava procurando, eu só sei que eu comprei o e-book. Eu falei, meu Deus, né? E foi algo assim tremendo, que foi o que eu falei na live, vou repetir aqui. E tinha coisas que eu tinha já como se fosse algo, um entendimento que era aquilo e ponto, e o que eu aprendi, aquilo era o certo, né? E infelizmente a gente acaba aprendendo da forma errada. E aí quando a gente sabe o que é certo, a gente veio aquele constrangimento. É muito real. E eu ensinei as pessoas. É muito real. A gente não sabe Nath, o que fazer com aquilo. Não vem uma sensação de vergonha ao mesmo tempo, não é? Muito grande. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai ficar feio pra mim? E aí o diabo começa a trabalhar nesse momento também. Não, porque vão entrar com uma ação, eles vão fazer alguma coisa, porque uma das coisas que tinha nesse meu curso, Nath, era uma das coisas que mais me tocou foi sobre os 4 temperamentos, né? E ali eu fiz um desenhinho no livro, no e-book, tudo bonitinho. E foi uma coisa que me deu tanto temor que eu coloquei os personagens bíblicos e dei o que cada um era. Por exemplo, isso é tão, assim, pesado. Você falar, Jesus era, não sei, colérico, almático. Isso é tão, assim, é uma afronta tão grande hoje, isso me constrange tanto,
né? Da gente pegar e usar algo assim que é do secular e misturar na Bíblia e falar, mas Moisés foi isso. Jesus teve um temperamento assim, né? E ali o Senhor começou a me trazer, né? Que era o Espírito Santo que molda o nosso temperamento. É Ele que vai moldar e a gente vai ter uma identidade do Espírito Santo. Sim. E eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais explosiva. E aí eu falava que eu era sanguínea, né? Então, era como se isso fosse uma desculpa para eu gritar, para eu me exaltar com as pessoas. E é incrível, Nath, como Deus, ele prepara o recurso para cada estação. A gente vai voltar ao que a gente estava conversando no diálogo. E aquela estação que o Senhor estava me trazendo era uma estação de derretimento. Ele estava me derretendo ali, eu estava sendo quebrantada pelo Espírito Santo. E não foi só você. Depois eu comecei a acessar ali algumas coisas do apóstolo Robson. E ali, literalmente, eu comecei... Gente, eu tenho que nascer de novo. É uma sensação assim de... Mas é mesmo. Não é? Senhor, o que está acontecendo? É uma morte. É uma morte. De um eu. Que isso, é literalmente o que a Bíblia diz. Um ego. Uma parte sua tem que ir para a cruz. Exatamente. O nome disso é autojustificação. A gente tem várias formas hoje de justificar o pecado e não dar de cara com ele. A mistura, inclusive, tem esse propósito. Se a gente pudesse botar assim, ó, descobrimos o livro da estratégia de Satanás. Objetivo, fazer a gente dar toda a volta que puder para não reconhecer a natureza pecaminosa do homem. Você não ouve falar de pecado, você ouve falar de trauma, de ferida, sim, de traços de personalidade, de tudo, temperamento, comportamento, perfil, tudo, menos de pecado. Ah, não, porque pecado a gente não é mais pecador. Então, vamos todo mundo sentar e ler a Bíblia junto. Só isso que a gente precisa fazer. Vamos entender que ao mesmo tempo que, sim, a palavra de Deus diz que os pecadores não herdarão o reino e que nós sabemos que nascemos de novo, somos nova criatura, também diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. É uma distorção da natureza do homem. O engano, ele é isso. Ele é uma distorção muito sutil do caráter de Deus e, consequentemente, de tudo sobre quem nós somos. A natureza do homem é totalmente deturpada. Perfeito. Na mistura. Então, a gente se vê acima do que é, abaixo do que é, mas nunca exatamente quem Deus diz que a gente é, né? E eu estou lembrando agora de uma tradução da Bíblia, para quem gosta da mais poética, que é a Mensagem, que em Mateus 5, no Sermão do Monte, tem assim: bem-aventurado é aquele que não quer ser mais nem menos do que é. Eu acho tão linda essa tradução, porque quem consegue não ser mais nem menos? Só o Espírito Santo faz. Exatamente. Só o Espírito Santo revela a identidade da gente. Né? Porque a gente, em algum momento, sempre está querendo sair por cima ou por baixo. Ou se vitimizar, ou é impressionante. Parece que a gente nunca está ali, ó. Fica na sua. Né? Deus na frente. Mas quando Deus realmente é o único que está sendo glorificado em algo que a gente está fazendo, a gente sente essa paz de estar exatamente onde a gente deveria, de não querer provar ponto nenhum para ninguém. É quase ao mesmo tempo que você ama aquela pessoa e quer vê-la liberta, voltando para a pergunta, você também não está nem aí se é você que vai convencê-la. Porque você confia em Deus e Ele é quem cuida dela. O próprio Deus, Ele vai articular ali a situação para ela ser convencida. Pode ser eu, pode ser... Não é sua responsabilidade. Exatamente. Você pode ser canal. Inclusive, é esperado que você seja canal de generosidade, de bênção, de amor, de honra. Mas você não é o Espírito Santo. Gente, isso é uma coisa assim dura de ouvir, mas muito necessária. Não assuma o papel do Espírito Santo. Não faça isso. Não seja você quem vai convencer da verdade, quem vai dar a direção. É muito sério isso. É muito sério isso mesmo. A gente entra nesse lugar de forma muito sutil. Mas volta para a mesma história de querer ser como Deus. É a origem de tudo. Perfeito. Está marcado dentro de nós o querer ser como Deus. Então, às vezes a gente quer ser Salvador, às vezes a gente quer ser o Consolador, às vezes a gente quer ser a mãe dos outros, o pai, no caso. Então, assim, é um trabalho de cura em nós primeiro. Essa coisa de saber o que falar e como falar. A honra que a gente falou, né? Honrai a todos. A humildade precede a honra. Não tem honra na soberba, na arrogância. Não tem. Não tem. Pode até sair palavra bonita da boca. Verdade. Conheço muita gente que fala bonito, fala manso, fala baixo, mas o coração é podre.
Perfeito. Podre, imundo, podre. É o que eu mais lido, porque a amargura é isso. A água dentro está podre, parada, mas é a história esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São como sepulcros caiados, né? Então a gente tem que se converter, né? Voltar para... Eu digo que Jesus ensina a gente a ser gente. Não é tão difícil. Se você for para pensar, como que eu falo com uma pessoa? Gente, não é tão difícil. Só seja amorosa, misericordiosa, disponível, generosa. Ah, mas e se ela nunca ouvir da verdade? Ela vai ouvir. Deus dá conta dela. Sabe uma coisa, Nath, que eu quero acrescentar que eu tenho feito assim? Todo mal entendido, tudo aquilo que... já fica até uma direção para você. Tudo aquilo que o diabo ele quer colocar uma amargura, uma contaminação, eu já vou lá e corto o mal pela raiz, sabe? Às vezes as pessoas, elas ficam esquisitas com a gente, ou a gente quer ir lá provar algo para alguém, a gente fala de uma forma e a pessoa não aceita, a pessoa fica meio assim, Sim. retraído, e eu já vou lá e corto. Então eu tenho aprendido isso muito com o Espírito Santo, de ter essa honra com a pessoa, independente se a visão dela, se ela prega algo totalmente diferente, mas eu tenho... foi depois até mais dessa nossa aproximação, eu tenho cortado algumas coisas, sabe? Você tem sido um canal de bênção na minha vida. E aí eu tenho mandado mensagem, eu falei assim, meu irmão, eu não sei, eu acho que tá meio esquisita a nossa relação, a gente deu uma afastada, mas eu tô aqui, eu não tenho nada contra você, Amém. Sabe? Eu tenho aprendido demais. Então, o inferno pira com isso. Não é com alguém falando, psicanálise não existe, né? Porque isso já tá aí. O inferno pira com isso. O inferno pira com isso, é com uma pessoa humilhada aos pés de Jesus. E aí eu comecei a cortar tudo, Nath, mandando mensagem. Eu falei assim, olha, se você se ofendeu com alguma fala minha, porque a gente percebe que ao longo da nossa jornada algumas pessoas se afastam. Aí eu fui lá e tirei. É como se o diabo, ele tivesse uma carta ali na mão, olha, tá vendo? Para te acusar. E a gente precisa ter essa honra com as pessoas, né? É a única coisa que zera a dívida que a gente faz todos os dias com alguém. É normal. Perfeito. Se a gente deve honra a alguém e a gente não honra, a gente já fez uma dívida. Essa dívida, ela é cobrada. O mundo espiritual, ele não fica... A conta é sempre zerada, né? Então, a cruz zerou. A cruz zerou todo o escrito de dívida. Então, a gente precisa acordar e, como diz na oração do Pai Nosso, Senhor, me perdoa as dívidas que eu fiz. Eu perdoo quem fez dívida comigo. Eu começo o dia zerada. Eu falo muito com as alunas, 0 dúvidas de quem Deus é e 0 dívidas, 0. Ninguém me deve nada, eu não devo nada a ninguém. E eu começo a deixar o Espírito Santo moldar minha forma de enxergar em situações. Isso é muito importante. Deixar ele renovar minha mente, por quê? Porque sempre teremos justificativas para dividir. Sempre. Ninguém fica estranho com alguém sem motivo. Ninguém. Nossa, aquele jeito que ele falou, aquele jeito que ela não falou, aquele jeito que ela escreveu, aquele jeito que ela não escreveu. Me respondeu, não me respondeu. Tudo pode ser margem, porque nossa alma ela é fragilizada por conta do pecado, enganosa. Começa a criar... Gente, quem não cria 1000 diálogos na cabeça do que poderia ser? Sempre. Quem nunca? Fonte, vozes da minha cabeça. Não tem compromisso nenhum com a verdade, porque também é passar a mão no telefone e falar, tá tudo bem, me conta aqui, a gente também não faz. Então, quem é que ganha com isso? Com um espaço de especulação e sugestão e talvez possa ser assim, é a estratégia da serpente. Então, a nossa disponibilidade de ser transparente, de ser sim, sim, não, não, de ser honesto. Meu irmão, não tem nada... Eu escutei esses dias de um pastor muito querido, poucas palavras que ele tinha trocado comigo já me encheu de sabedoria. Ele falou, não tem nada que pode separar 2 irmãos, a não ser o pecado. Tem nada que pode ficar entre nós, nada. Se eu e você tivermos Cristo no meio da nossa relação e Ele for realmente mediador de todas as coisas e o reconciliador, não tem nada, a não ser o pecado encoberto, o pecado oculto. Né? Então isso abriu meus olhos num nível ainda maior. Se tem uma coisa esquisita entre nós, já vamos trazer logo para a luz, já vamos resolver. Eu sempre falo que pede perdão primeiro, não quem vê culpa, mas quem entendeu a cruz primeiro. Então, quem entendeu primeiro. Vamos embora, vamos em frente. Eu digo que eu não tenho tempo para ficar agarrada com ninguém, porque eu tenho muita clareza do que Deus nos chamou para fazer. E a única coisa que eu sinto me parar são essas coisas. E por quê? Elas chegam a parar, mesmo que eu não te pare, toma teu tempo, tira teu foco, te distrai. Às vezes você passa uma semana resolvendo uma coisa dessa e você tinha uma semana que podia estar pregando a verdade para alguém.
Não Perfeito. consome a nossa energia, não Demais. drena a gente emocionalmente. Resolver conflitos é muito desgastante, mas é essencial, né? Não tem para onde correr. Agora, assim, ó, uma coisa é certa. Eu falei, deixa a pessoa enganada lá, só ama. Tá, tem essa parte. Agora, tem uma outra parte que eu não posso ser omissa, que é quando a coisa é institucional. Uma coisa é eu sentada na mesa com uma pessoa, uma cristã com outro cristão, um discípulo com outro discípulo, filhos de Deus conversando, e aí eu quero ser porta-bandeira da santidade. Mas tem coisas que eu já sei onde eu tenho que me posicionar. Essa direção veio de Deus, que é, uma vez que eu vir o evangelho sendo pregado, se eu escutar alguém falar, porque isso está na Bíblia, aí eu me posiciono. Então, me desculpa, minha irmã, mas não está. Isso é um engano, isso dilui o evangelho, isso defrauda o evangelho. Eu falo da forma que Deus direcionar, mas eu não me calo. Que é totalmente Legal, gostaria diferente. De saber disso. Eu nem preparei essa pergunta, mas que ótimo. O próprio Espírito Santo. Você entende a diferença? Entendi. Uma coisa é eu estar conversando com uma amiga. Vou tentar montar um cenário aqui. Eu estou conversando com uma amiga que fala assim, menina, meu filho foi diagnosticado com esses milhares de diagnósticos que tem agora. E as crianças estão sendo super atacadas e a fragilidade dos pais que querem fazer tudo para ver seus filhos bem. E aí essa mulher já está fragilizada, já está angustiada, ansiosa, e ela fala, a pastora me mandou ir para uma psicanalista cristã. Você está aqui ouvindo, na hora o Espírito Santo fez dim, 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 dim. Isso não é o que ela devia fazer. Mas a entrega, entre você pensar e falar, tem que ter uma ponderação com o Espírito Santo. Tem que ter um equilíbrio, um filtro, né? Tem que ter. Eu digo que Deus não morreu na cruz para que eu não tenha a liberdade de pensar um minuto antes de reagir. Não é possível. Não é possível que eu não tenha um minuto para pensar. Falo ou não falo, Deus? Falo agora ou falo depois? O que eu falo? Entende? Perfeito. Porque às vezes o que essa mãe precisa é de um conforto, um consolo. Vamos orar sobre isso, mas eu não sei nem o que te falar. Não sei, nunca passei por isso, não tenho filhos. Mas vamos orar. Você crê? Eu creio que Deus pode. Então, é ser o testemunho da pureza. Não é pregar sobre a pureza. Eu digo que quem está com fome precisa comer, não precisa de uma aula de nutrição. Perfeito. Entendeu? Então, tem hora que não é hora de dar aula, palestrinha, que o pessoal até fala. É hora de entregar a comida que a pessoa precisa. Uma oração, uma palavra de conforto, Exatamente. E segurar na mão, ouvir, né? Essa sensibilidade da gente realmente se importar com as pessoas, a gente tem que ter. Difícil às vezes. Às vezes a gente quer ser realmente uma pessoa que leva o evangelho sem se importar com as pessoas, né? Meu Deus, isso é muito real na minha vida, assim, eu ver como que Deus transformou meu coração. Mas é um ambiente privado, é um contexto muito de restauração, é um contexto lindo de, como Paulo falou mesmo aos romanos, vocês são aptos para aconselhar uns aos outros. É sobre isso, isso é vida cristã. A outra coisa é eu estar numa mesa com líderes, pessoas definindo o rumo da igreja, pessoas definindo um evento para mulheres. Vamos fazer o quê? Vamos trazer a psicanálise cristã, porque ela é a solução para os problemas da nossa alma. A gente está falando de um contexto de ensino, de púlpito, de propagação. Aí a gente não está falando de uma pessoa estendendo um lanche para outra. A gente está falando Perfeito. de uma pessoa servindo, igual um restaurante, servindo centenas, milhares. É uma multidão. E aí é outra história, é outro contexto, é outra responsabilidade. E aí eu não me calo nesses contextos. Eu peço direção para Deus de como falar, mas eu não posso. Eu não posso aquecer, eu não posso ser cúmplice. Exato. Você entende o que eu quero dizer? Eu não posso e eu não sou. Essa graça Deus me dá. Eu não sou. Isso eu não levo. E você não devia levar também. Porque a gente às vezes se cala achando que está honrando e isso não é honra. Por quê? 2 motivos. Quem está enganado não sabe que está enganado. Aquele líder pode não saber. Segundo, se está enganado é um cego guiando outros cegos. Olha a dimensão da omissão. Olha o alcance que uma omissão pode gerar. E aí, mas eu não sou responsável ativamente. Aí vamos voltar para a Bíblia também. Nós fomos chamados a defender a fé.
Perfeito. Então, quando eu vejo a pessoa cuidando, a vida da pessoa, é mais ou menos assim, eu não digo ninguém o que ela deve fazer da vida dela, eu não sou mãe, eu não sou a mãe dessa criança, eu não sei o que essa pessoa passa, busque no Senhor a direção, você tem um ajudador, você tem um provedor, você tem um pai. Eu te ajudo em oração, o Espírito Santo vai te dizer. Agora, corporativamente, nós somos uma igreja, eu tenho um papel. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho um papel e eu não vou me calar. Então, pode ser o contexto que for. Tem contextos super desconfortáveis, como você pode imaginar. E a pessoa me fala, o que você acha disso, disso, disso? Fala assim, ó, meu posicionamento é esse, por esse motivo, por esse motivo. Aí Deus vai dando as estratégias, os argumentos com base com quem eu estou conversando. Isso é apologética. O Senhor foi abrindo meu coração para apologética. Inclusive, foi um salto muito grande na minha linguagem. Quando eu entendi como defender a fé, mudou a minha urgência, a minha emoção chegar na frente, aquela coisa do eu tenho que falar logo, ela tem que se convencer logo. Sabe esse desespero? Eu comecei a pensar, como que eu vou falar um exemplo que ela vai entender? Não, ela não andou por onde eu andei, não adianta eu falar tão direto assim, eu preciso trazer uma ilustração. Gente, isso é demais. Você vê Deus trabalhando dentro da sua cabeça, assim, ó. Demais. É muito legal. E isso te dá uma humildade, você se coloca no lugar dela antes de falar, você pensa, meu Deus, eu já estive nesse lugar e essa pessoa nem é agressiva igual eu era agressiva nos meus posicionamentos. Então, você começa a ter misericórdia, que é o que a palavra diz, tenha misericórdia com os que duvidam. Né? Suportar, né? Suportar e andar junto e lembrar que estamos numa unidade indivisível. Perfeito. Nada, independentemente de como essa conversa vai acontecer. Essa pessoa pode me odiar, pode me xingar, mas no meu coração nada vai nos dividir. Porque eu não carrego um espírito de divisão, eu carrego um espírito de unidade. Perfeito. Né? Isso é muito importante. E, Nath, aproveitando aqui que você é uma mulher cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo, eu tenho uma pergunta para te fazer como líder, como pastora, tá? Quando dentro de um ministério, uma pessoa, ela tá ali com um discurso contaminado, certo? Aquela pessoa, ela tem uma oportunidade, ela tá com um discurso contaminado. E você já percebeu, já detectou. Só que ao mesmo tempo, o amor que eu tenho pelas almas, eu tenho muito temor de ser uma assassina de almas. Meu e Deus, pegar, isso é muito, porque tem situações que Deus nos coloca, porque assim, eu já tive a direção, Deus já mostrou. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que ter toda uma cautela e um equilíbrio para não matar a alma daquela pessoa. Por quê? Aquela ovelha, ela tá super empolgada e é uma coisa assim muito delicada, sabe? É muito. E eu queria saber, você, com a sabedoria que você tem do Espírito Santo, como agir num caso como esse? Porque até então, um discurso contaminado para um público, né, vai contaminar aquelas pessoas daquele ministério. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode também se posicionar como uma pessoa dura e falar assim, você vai sair, você tá de banco, porque eu tenho certeza que aquela pessoa vai estar ferida. Sim. Até pelo contexto que eu já vi, que é uma pessoa um pouco mais almática, explosiva, para não virar ali uma discórdia, uma contenda e eu ter honra com a vida dessa pessoa. Sim. O que você faria num lugar como esse? Olha, é muito difícil responder o que eu faria, né? Porque o Senhor nos planta em situações muito específicas. Eu tenho desafios, gente, que eu nem verbalizo. Mas eu sei que foi onde o Senhor me plantou. Tem hora que eu falo assim, por que eu tô fazendo aqui? E Deus vai me falando, vai estar onde? Porque quando a gente abre os olhos para a mistura, não sei se você passou por isso, eu tô rodeando, mas eu já vou te responder. É difícil, né? É difícil, mas sabe quando a gente abre os olhos para a mistura e nossa vontade é estar num ambiente estéril? Eu não quero nunca mais sentar em lugar nenhum misturado. A gente cria assim uma aversão à mistura, como se fosse um germe, como se fosse um vírus. Só que isso não é também exatamente saudável, né? O que o Senhor nos chama para fazer. Não é saudável, não é realista e é diabólico, porque gera separação. O que eu tenho aprendido? Que independentemente do contexto, é porque assim, você me trouxe um contexto que, pelo que eu entendi, a pessoa estaria assim, sendo liderada por você. Perfeito. Porque eu lido com pessoas, eu estando sendo liderada por pessoas que eu preciso também falar, mas é uma outra posição.
Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes eu estou num espaço de ensino que eu tenho que falar com um professor. Às vezes eu estou num espaço de um ministério que eu tenho que falar com o meu líder no ministério. Então, quando eu falo de baixo para cima, eu tenho que buscar Deus uma direção específica, sabendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Quando eu falo com alguém que eu tô liderando, eu tenho uma visão do seguinte: o Senhor confiou esse discipulado para mim. Então, eu sempre vou pelo caminho do discipulado. Então, o que eu criaria, por exemplo? Vamos começar a fazer um discipulado de alinhamento? E aí você traz um grupo. Eu fiz isso. Ah, perfeito. glória a Deus! E aí você traz um grupo. Gente, a gente vai alinhar. De Deus. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião de oração que por conta do mês da reforma, a gente aproveitou para falar somente as escrituras. Então, assim, se tinha alguém ali que estava na dúvida, foi enquadrado, entendeu? Pela palavra, com amor, sem confronto. Agora o Espírito Santo vai confrontar, mas não é você batendo. Né? Então, eu creio muito no discipulado, mas creio muito. Perfeito. E pode reparar que o que mais falta na nossa realidade como igreja, normalmente é o que está faltando mesmo para que a gente não vá buscar as misturas. Discipulado, aconselhamento, gabinete. Coisas que foram sendo extinguidas quase como se nunca tivesse existido. Hoje é difícil você encontrar alguém que fala: eu sento com o meu pastor e meu pastor fala comigo. Ele sabe do que eu passo. É muito difícil encontrar. Quando encontra, a pessoa está marcada pela exposição. Eu falei para o meu pastor, mas aí ele contou para não sei quem, a igreja inteira ficou sabendo. E a pessoa sai da igreja. Então, assim, é muito voltar para o simples mesmo. Vamos pegar a Escritura e crer que a própria palavra alinha, o próprio Espírito Santo apruma, né? Eu acho que não só nos casos de pessoas explosivas, em todos os casos é a melhor saída. E pode ser individual também, você pode discipular uma pessoa diretamente, não tem problema. Mas é que o grupo você já tem uma produtividade maior, né? Você já enquadra um ministério inteiro. Foi o direcionamento que o Espírito Santo me deu. Aí estamos em sintonia, aleluia. Glória a Deus. E Nath, eu vou repetir essa pergunta, eu acredito, eu falei sobre essa pergunta na live, mas é uma coisa que eu creio que cada programa vai ter um alcance diferente, né? Eu sei que você já falou isso, mas é importante porque talvez alguém nunca ouviu sobre isso. E as pessoas, elas sempre comentam isso nos vídeos, né? E aí a gente tem que pedir a graça do Senhor para nos dar paciência, porque é sempre essa pergunta. Nath, se eu não posso procurar a psicóloga, então por que quando eu tô com um problema no olho, eu preciso procurar o oftalmologista? Essa é boa. Às vezes é o joelho, às vezes é o olho, às vezes é o câncer. Tem galera que já vem com tudo. Então, se eu tivesse câncer, não ia no médico, né? E é muito boa essa pergunta. Você sabe que eu abri uma caixinha anteontem e recebi 2 perguntas dessas. Falei, opa! É um assunto recorrente. Sabe o que eu acho interessante? A primeira coisa é assim, abre o seu coração para conversar. Porque às vezes a pergunta já vem assim, agora eu peguei ela. Tipo isso, né? Então a pessoa ela não quer conversar, ela quer só, sei lá, provocar, não sei, né? A gente tem isso. Mas o que acontece? Tudo começa do que a gente estava falando antes, a natureza do homem. Então chama antropologia, se você quiser estudar. Se você olhar para a psicologia, ela tem uma antropologia. O que significa? Uma filosofia do o que é o homem, quem é o homem, de onde ele vem, para onde ele vai, como ele funciona. Isso chama antropologia. Então, tem uma antropologia bíblica. Tem uma natureza do homem definida na Bíblia. E na Bíblia a gente vê que Deus criou o homem perfeito, topo de linha, ele caiu, e aí tem um plano de redenção. Essa é a história. Não, mas o homem, na verdade, ele é a soma dos seus traumas. Não está nessa história. Mas na verdade o homem ele é fruto do bem. Não está nessa história. A história fomos marcados pelo pecado e só somos redimidos em Jesus. Toda doença física também veio dessa queda. Não tinha doença no mundo perfeito, né? Mas também veio dessa queda. Só que o homem tem uma porção material e uma porção imaterial, que é a alma. Que é o que, desde que o homem se entende por gente, ele está tentando descobrir. O que é a alma? Como que ela chega no transcendente, no Deus ou no ser superior e tudo mais. Só que a matéria também começou a ser desvendada pela medicina, pela ciência. E ela hoje é desvendada. Existem leis biológicas, leis físicas que a ciência já avaliou, já investigou, já mediu. Um olho é sempre um olho.
Um olho a gente já sabe de trás para frente, de frente para trás como é que funciona. E a matéria acaba tratando da matéria. Então você tem um remédio que cuida daquele sintoma, trata aquele mal, aquele problema. Isso não mexe isso não requer crença. Eu não tenho que acreditar para o colírio fazer efeito. Eu não tenho que mudar minha mente, minha crença para o colírio fazer efeito. A prova disso é que cientistas ateus descobriram coisas como antibióticos, que foram um grande avanço. Então, a gente crê que a verdadeira ciência nunca afasta o homem de Deus, mas aproxima o homem de Deus. Porque a Bíblia fala de uma revelação especial, que é as Escrituras, e uma revelação natural, que é a natureza. Então, a medicina, a ciência, a física, a química, a cosmologia é só um desvendar dessa revelação natural e dessa graça comum que está disponível para todos. Então, a medicina, para simplificar, seria uma graça comum disponível a todos. Ah, Nath, e a psicologia? Não seria uma graça comum disponível a todos? Então, a psicologia, quando ela surgiu, ela era prima irmã da filosofia e da teologia, andava todo mundo junto querendo descobrir a alma. Mas aí a gente precisa entender a história, eu sempre falo isso, é a parte que todo mundo acha chato, mas não tem como. A gente precisa entender de onde a gente veio. Em algum momento, Deus deixou de ser o centro da vida do homem e um momento que marcou isso foi o iluminismo. A partir do iluminismo, a psicologia que andava com a teologia fez assim, ó. E começou porque o iluminismo ele tem um mote, a razão é o Deus. Então, o homem tem razão, o homem consegue achar razão para as coisas. Daí vem o materialismo, vem o cientificismo, vem o naturalismo, quer dizer, o homem foi reduzido ao que se pode ver, medir, tocar, mensurar, otimizar, como se fosse uma máquina. Então, a psicologia, para acompanhar essa linha de pensamento, que é uma cosmovisão, ou seja, um sistema que me ajuda a interpretar a realidade, reduziu a alma do homem a comportamento, temperamento, emoções, cognição, memória. Cada um trata de uma parte, igual um celular cheio de aplicativo. Otimiza? Otimiza. Melhora sintoma? Melhora sintoma. Então, você pode pensar que tem uma graça comum nisso? Pode ter. Mas, no meio desse processo, e é nessa hora que eu falo que vira uma porta para quem é cristão, começa a te convencer que você não precisa de Deus para estar em paz. Você só quer alívio emocional, você não quer paz, você quer se sentir bem, você quer... Começou a distorcer o que era a saúde da alma. Hoje nem tem um consenso científico do que é saúde mental. Entendeu? Cada um tem uma visão. Então, não é que você não possa buscar psicólogo, você pode o que você quiser, mas você precisa discernir qual é a cosmovisão por trás desse cuidado da alma que está sendo oferecido para você. Não importa se é comportamental, humanista, psicanalista, tem uma coisa que todas as abordagens concordam. O homem não precisa de Deus para se sentir melhor. Precisa da ferramenta certa, da intervenção psicológica certa, do tratamento certo, do diagnóstico certo, do cuidado certo, mas Deus não entra na equação. Se você é cristão e não acha que isso é um problema, aí a conversa é outra. Aí a gente precisa dar 2 passos atrás e conversar sobre soberania de Deus, sobre suficiência das Escrituras, sobre outras coisas, entendeu? Então, a parte imaterial, porque olha como é que a pergunta já traz essa visão reducionista, olho e alma, botando no mesmo saco, reduzindo o homem a esse materialismo científico que a gente vive hoje, entende? E não tem como, a alma é insondável. Perfeito. A Bíblia vai falar que só a palavra restaura a alma, só o Senhor restaura a alma. Então, não é que você não pode, você pode o que você quiser, só não é a mesma coisa. Né? A medicina, ninguém aqui é contra a medicina, nem ciência, ninguém aqui está dizendo isso. Agora, tem muita coisa que vendem para você como ciência que não é ciência, uma ciência objetiva como a medicina, é uma ciência subjetiva, interpretativa, que precisa de uma teoria para funcionar. Um médico que estiver examinando um olho, pode ser na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, todos os médicos vão falar a mesma língua. Perfeito. As abordagens terapêuticas, não. Cada um vai dar um olhar, um diagnóstico e uma intervenção. E isso é tão real, e aí é que entra o ocultismo da idolatria, que a gente vai querer em todas. É insaciável, a gente vai até alguém resolver nosso problema. Não é assim, sendo sincero? Então, mais uma vez, ninguém está aqui para dizer nada que você deve fazer, mas é mais um convite para raciocinar. Tudo que está sendo oferecido para mim é realmente o que eu deveria estar comendo?
sabe? Lembrei agora de uma fala da minha mãe, que falava assim, não é porque te ofereceram que você tem que comer. Não é porque te ofereceram que você tem que aceitar. É mais ou menos a mesma ideia. Só que a gente, porque é muito desesperado, porque tá com uma dor, tá com fome, a gente precisa, né? Então a gente precisa ter uma vida com Deus para que esse desespero não chegue tão forte na nossa vida a ponto da gente perder a clareza, o discernimento espiritual das coisas, né? Então tá. Tá respondido. O olho você pode levar no oftalmologista tranquilamente. Ai. E, Nath, essa daqui também é uma pergunta que é clichê, mas eu preciso fazer. Não, eu amo. A gente tem que fazer mesmo. Então tá bom. O que você tem para acrescentar sobre quando uma pessoa diz assim, olha, Nath, eu fiz uma técnica, vou dar um exemplo sobre constelação. Eu fiz constelação, ou eu fiz uma técnica de regressão guiada e deu resultado. Eu melhorei. E o que você responde sobre isso? Essa resposta, ela tem duas camadas, uma bem direta e uma um pouquinho mais... Eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais fundo, né? Acho que eu estou dando umas respostas bem polidas, assim, para as pessoas não se sentirem atacadas, que a gente falou que isso é muito importante. A resposta anterior deu para entender, você acha? Deu, que quem está indo, né? Então, olha só, a resposta reta, direta e reta, e eu gosto disso, funciona. Ponto. Quando eu só respondo assim, mas funciona mesmo, aí a pessoa começa, ué. E aí você é levado a ter que raciocinar. Então, funcionar igual ser de Deus, gente, e volto para o iluminismo. Quando foi que a gente botou o funcionalismo no lugar de Deus? No momento em que o cientificismo entrou, ou seja, o que era o iluminismo? Se a razão está operando, então é porque é verdade. A verdade estava na razão. O que é o cientificismo? A verdade está na ciência. O que é o... Meu Deus, tem tantas coisas. Experimentalismo. A verdade está no que funciona. Então a gente tem várias verdades. A Bíblia não é sobre isso. A Bíblia, inclusive, fala de passarmos por aflições e passarmos com Ele. Então, nem sempre a solução para a cura da nossa alma vai ser funcionar um pó de plim-plim-plim que vai tirar a minha dor. Às vezes a vergonha, você mencionou esse exemplo, é literalmente o que traz a gente de volta para Deus. O medo, a dor, igualzinho aconteceu com toda a história da humanidade relatada na Bíblia. A gente precisa dessa dor. Senão a gente não teria noção do que a gente está fazendo aqui. Então, Deus tem os seus propósitos e tem as suas formas. Então, a resposta direta e curta nem tudo que funciona vem de Deus. E aí a gente precisa ler a Bíblia, porque a gente vai ver magos, feiticeiros, na Bíblia inteira. A gente vê no Antigo Testamento inteiro e no Novo Testamento inteiro também. O que mudou foi a cara da feitiçaria. Então, a gente vê lá os feiticeiros, por exemplo, de Faraó, fazendo coisa que hoje seria como se fosse ficção científica. Uma madeira virar uma cobra. Hoje seria um negócio muito surreal. Mas na época dos apóstolos, os magos eram como se fossem... Ai, meu Deus, eu já falei isso em live, mas não vou falar, não. É uma alta bruxaria, né? É uma bruxaria que parece algo que só melhora um pouquinho a sua vida, vamos dizer assim. E a feitiçaria mais moderna, porque isso aconteceu, então, vamos botar aí, no 1º século, né? Se a gente ler o livro de Atos, a gente está falando ali da história da igreja primitiva. Os magos eram pessoas que aparentavam boa eloquência, poder pessoal. E aí, quem não conhece uma pessoa assim, não está nesse planeta, né? Então, os magos já não eram mais os magos vou transformar daquela bruxaria que a gente sabe, se bater o olho sabe que é bruxaria. E isso é que o crente tem que entender. Se aparecer uma pessoa na sua frente transformando uma madeira em cobra, você vai saber que é bruxaria. Perfeito. Mas se não parecer... É aí que o engano entra. É isso que a gente tem que entender. Perfeito. E hoje, o que acontece em muitas técnicas, eu vou precisar ser clara de novo, a gente tem uma expressão que eu brinco com as minhas amigas, que é assim, ó, às vezes a gente sabe que está enganado. Aí vai perguntar para uma amiga. Eu falo assim, ó, se isso te ajudar a dormir à noite, aí a gente já sabe que é aquele alerta para então eu estou tentando me convencer de que não tem nada de errado. Quer dizer, isso é
feitiçaria mental. Eu estou me enfeitiçando, me seduzindo, me convencendo. Isaías fala, no capítulo 5, 20, ele fala assim, ai dos que chamam amargo de doce, o doce de amargo, a gente é capaz de se convencer de que o errado é certo. É uma inversão, é uma perversão. Não deixa de ser uma feitiçaria, uma rebeldia, você entende? Entendo. Só que é do nível mais sutil. Não tem um bicho, um inseto, uma vela. Mas o altar do meu coração tem. No altar do meu coração tem. É isso que é o culto ao oculto. Né? Então, deixa eu dar um passo atrás para responder com calma. Nem tudo que funciona vem de Deus. Primeira coisa. Se você está buscando o que funciona, tem uma grande chance de que até a forma que você olha para Deus é uma forma idólatra. Eu olho para Deus não por quem Ele é, não a partir de um pai que me resgatou, de que me adotou, mas a partir de um Deus que eu quero botar contra a parede. Enquanto Ele estiver me dando o que eu quero Ele, senão eu não quero Ele. É igual o Jeremias falava para aquele povo, olha, isso é idolatria. Não, mas a gente vai continuar dando os bolinhos lá para a Rainha do Céu. Está tudo narrado na Bíblia, tudo, a obstinação, a teimosia do coração. Tem outra passagem que fala que entre vocês não haja aqueles que digam no coração, não, eu vou fazer o que eu quero e Deus vai me abençoar. É isso que a gente vive hoje. Então, por exemplo, o que é qualquer sessão que eu já conduzi, vou trazer para a minha vida para ninguém se sentir atacado. De qualquer uma das 12 ferramentas que eu já trabalhei. O objetivo era aquela pessoa se sentir melhor. Não importa o que ela tivesse que fazer, se era um trabalho de manifestação energética, se era um trabalho de alinhamento energético, se era um trabalho de reprogramação de crenças, se era um trabalho de liberação de traumas, se era um trabalho de constelação familiar, não importava. O objetivo final era ela sair falando, eu estava triste, eu não estou mais. Eu estava de cama e não estou mais. Estou ótima, estou empoderada, estou confiante. Isso não é evangelho. E é isso que as pessoas têm me acusado às vezes, de negar para as pessoas. Você está negando saúde mental para as pessoas. Me desculpa, isso não é saúde, isso é morte espiritual. Eu já falei aqui na conversa que eu tive com o Rafael. Essa conversa é para quem está com uma dorzinha. Eu falei com o Rafael aqui uma ilustração que é o seguinte, toda a humanidade está com uma dor de cotovelo, que é o pecado. Desde a queda a gente tem essa dorzinha, que só passa quando a gente está mesmo, né, alinhadinha com o Senhor. Mas tem gente que está com fratura exposta, fora de si, tendo sérias crises. A gente não está conversando com quem está com fratura exposta. Quem está com fratura exposta busca a ajuda que conseguir encontrar, que Deus vai revelar a graça dele através, né, de quem aparecer. Essa conversa é para quem está podendo refletir um pouquinho. Quem está com 5 minutinhos de conversa, entende? Para pensar um pouco, vamos pensar. A gente não pode ter preguiça de pensar com o Espírito Santo. Mas será que isso está me aproximando de Deus mesmo? Eu falo que a minha terapia é cristã, mas não fala de pecado, não fala de morte do eu, fala de desenvolvimento do eu, fala de fragilidade, fala de pontos fracos, fala de crença limitante, só Perfeito. fala de mim. Só fala de mim, não fala de... E me exaltando. Isso não é saudável para nós. Isso é um engano. A gente sai achando mais ainda que a gente é uma coisa que não é. Perfeito. Independente de Deus. Autossuficiente sem Deus. Feliz sem Deus. E sabe, Nath, o que eu percebo também, até pastoreando como líder, assim, em sua maioria, é uma geração de pessoas que literalmente elas não querem passar nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de processo. Eu não sei se você detecta isso. Sim. Porque se a gente for para a Bíblia, Jesus teve um momento antes dele ser crucificado que ele sentiu ali uma aflição, ele se angustiou. Só que ele, como Deus, como Filho de Deus, ele poderia ter falado assim, Senhor, me tira dessa prova, eu não quero viver isso. Mas ele não falou isso. Ele falou, todavia... Seja feita
a tua vontade. Então, eu sempre explico isso para as pessoas. Mas será que esse processo, será que é para você sair desse deserto? Será que esse deserto não é para produzir um fruto de justiça na tua vida? Isso. Produzir um fruto do Espírito de arrependimento, Santo? De arrependimento. Sim. Por que você já quer correr e procurar uma psicanálise? Eu, como pastora, eu oriento dessa forma. Vamos orar. Vamos para o monte, vamos jejuar. Ai, pastora, eu já fiz tudo. A maioria vem assim. Pastora, eu orei, eu jejuei, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso tudo certinho. Por que eu estou vivendo isso? Como se eu fosse Deus. Eu falo simples assim. Não sei, filha. Não sei. Vamos orar e perguntar para o Senhor. Porque se você está vivendo isso, é permissão de Deus. Deus quer que você viva isso. E aí a pessoa ela quer correr. É assim, ó, tem uma coisa que é a chave. Se a gente fosse falar de uma causa, se eu fosse falar da causa espiritual, seria a raiz de amargura, que é o coração longe de Deus que faz buscar outros deuses. Deixa a gente com fome, desesperada, correndo atrás do vento. Então essa é a raiz espiritual. Mas a raiz prática da igreja é falta de palavra. A gente tem que ir para a palavra. Perfeito. Vamos estudar a palavra juntos. Ah, mas quanto tempo vai levar? Não sabemos. O que a gente sabe é que a palavra é a comida para a nossa fome, é a água para a nossa sujeira, é tudo o que a gente precisa. Então, sim, vamos orar, vamos jejuar, vamos subir um monte e vamos estudar a palavra. A palavra, ela é poder de Deus para os que creem. É tão extraordinária a palavra. Perfeito. A palavra restaura a alma, a palavra lava, renova a mente. Eu falo da libertação que eu tive num salão lendo a Bíblia no celular, sem ninguém me ensinar. Então, o que a gente tem hoje? Poucos lugares que pregam a palavra, poucos crentes que leiam a palavra e desse universo pequenininho, poucos que compreendem a palavra. Então, por trás de mas por que eu estou passando por essa prova? É claro que se funcionou é de Deus, tem um evangelho errado que foi pregado. Sim. Tem um evangelho falso e isso é o que mais dói meu coração. Quem está lá fora, que ainda não foi alcançado por uma pregação, está num engano grotesco. Quando Deus abrir os olhos dessa pessoa, ela vai ver. Agora, quem está dentro de uma igreja achando que conheceu um Jesus, o único evangelho e o único Espírito, mas conheceu outro Jesus, outro evangelho. Perfeito. E outro Espírito, isso é que é cruel. Essa pessoa acha que está viva e está morta. Perfeito. Então, isso é que por isso que a gente não pode ser omissa na mistura, porque a gente está literalmente dizendo para ela, olha, está tudo bem com você, e ela está morta. É verdade. Morta, fadada, sabe Deus o quê? E a gente vendo. Então, assim, é voltar para a palavra. A gente falou na semana passada aqui, é uma pregação expositiva, é um discipulado, é um estudo bíblico. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler um livro inteiro juntos, vamos estudar. Eu falo isso pra... Não vamos ler só um versículo, vamos ler um livro juntos. Hoje vai começar um estudo bíblico lá com as mulheres de uma igreja, vamos ler Ruth, 4 capítulos, lê Ruth. Perfeito. Eu fui lavada lendo Ruth, porque eu fui ler de novo antes de começar o estudo. Eu chorava, porque Deus começou a falar comigo sobre o resgatador. Eu lembrei de Levítico, eu falei, meu Deus, então foi isso que Jesus fez comigo. É uma coisa tão transformadora ter a palavra. E entendendo, não entendi, eu vou pesquisar. Hoje você tem ChatGPT, tem Google, tem comentário bíblico online, tem comentário bíblico por R$40 na internet, tem uma pessoa para perguntar, não tem desculpa. Não tem desculpa. É porque eu percebo também, Nath, que eles vêm com esse discurso. Eu leio a Bíblia, eu não entendo, sabe? E tem, igual você falou tantos recursos agora. Muitos recursos. Tem tantas coisas que a pessoa... Tem a Bíblia no celular. Eu não entendo a linguagem difícil. Coloca na linguagem atualizada. Isso, coloca para ouvir. Dá um Google. Isso. Você vai ver um monte de coisa. O próprio chat, quando você coloca lá, de repente você lembrou de um versículo. Onde que está esse versículo na Bíblia? Você coloca lá o chat... Porque tem muita gente na internet, Nath, vou falar do chat, que é uma polêmica, que demoniza o chat. Tem. Não sei se você já ouviu, gente. Muito. E posso dar uma dica do que escrever no chat? Então, você vai escrever no chat assim, ó. Por exemplo, você vai ver lá que Noemi mandou Ruth deitar nos pés de Boaz. Você fala, que escândalo. Primeira vez que eu li, eu pensei, como é que tem isso na Bíblia? Como é que isso pode estar me ensinando a ser uma mulher nos dias de hoje? Totalmente deturpada a interpretação. Você vai colocar assim, chat, me dá uma exegese completa. Exegese com X, que significa um estudo do texto. Então, vai te dar o significado da palavra original. Você vai falar assim, me dá uma concordância bíblica. 3 coisas que eu vou te falar.
Se quiser acrescentar comentaristas bíblicos também e uma hermenêutica cristocêntrica. Quando você der esses 3 comandos para o chat, o que vai acontecer? Você vai entender que Noemi ali fez o papel do Espírito Santo, que deitar os pés de uma pessoa era sinal naquela cultura de aliança. Era o oposto de erotismo, era uma busca honrosa por proteção, era um pedido de resgate. Você vai ver que Boaz aponta para Cristo. Sim. Como resgatador, como parente resgatador. Você vai chorar com o chat GPT. Que coisa linda, né? Com 3 comandos que você der para o chat. Você é obrigado a saber isso? Gente, ninguém nasce sabendo. Ninguém. Eu pesquiso significado de palavra quase todos os dias, toda hora. Eu leio uma coisa, na hora aquilo bate assim, ó. Por que está escrito aqui 2 vezes seu nome será conhecido? Um livro pequenininho de Ruth estava assim, seu nome será conhecido, seu nome será conhecido. Tanto em relação a Boaz... Eu tenho isso também, Nath. Às vezes eu vejo umas coisas ali, por que está repetindo isso? Isso é uma boa dica. Vai naquele versículo e pede a exegese e a hermenêutica cristocêntrica. Agora, não esqueça de colocar cristocêntrica. Por quê? O que faz uma psicanálise cristã emplacar? Que é uma loucura. Vou ser bem direta com vocês. É uma loucura. Isaías chama a idolatria de loucura. Psicanálise cristã é uma loucura. Não só não existe. É uma loucura. Mas o que faz emplacar? Porque a gente pode... Hermenêutica é interpretação. É a lente com a qual a gente interpreta o texto. Eu posso ter uma hermenêutica psicanalítica, uma hermenêutica secularizada, uma hermenêutica antropocêntrica, que é o homem no centro. Eu posso ter a lente que eu quiser, igual o óculos escuro. Perfeito. Eu e você temos que ter uma que seja cristocêntrica, ou seja, a Bíblia inteira aponta para Cristo. Então, se você interpretou um texto e não entendeu nada da salvação nele, não entendeu a obra de Cristo nele, é porque a interpretação não estava cristocêntrica, entendeu? É uma boa dica para o chat. Que dica maravilhosa, Nath. Dica prática que vai abrir seus horizontes. E aí eu fui alfabetizada em hebraico ano passado. Quando aparece a palavrinha em hebraico, porque o chat traz tudo. Olha, em hebraico significa isso, no contexto histórico significava isso, é isso que quer dizer. É lindo! Porque o chat ele não é bom de te dar respostas subjetivas. Mas se você pedir coisas como linguística, pesquisas de comentários bíblicos que já existem, ele não é bom de interpretar a Bíblia para você. Mas ele vai pesquisar as referências que você pedir para ele pesquisar. O que você deu aí é tipo... eu esqueci o nome. O prompt, isso. Né? Porque, Nath, eu falo isso nas lives porque tem um perigo que as pessoas ficam conversando. Eu tive um sonho. Gente. O que significa? Isso é um perigo. Tá? O chat, ele é uma bênção pra gente utilizar pra finalidade correta. Por exemplo, eu uso ele, eu faço as transcrições, extraio aquilo. Meu chat está me ajudando. Hoje aprendi com algo hoje. O Tiago, que é o meu filho espiritual da igreja, ele me ensinou, porque eu era meio ignorante. E tudo aquilo que a gente não conhece, não é, Nath? Fica com medo, a gente fica com o pé atrás. É até bom o pé atrás. Eu tenho um excesso de temor, aí ele vê com esse negócio de chat. É muito Pastor, bom. Isso é uma bênção. Ele começou a me mostrar. E o chat, Nath, ele tem, assim, até me dado mais qualidade de vida. Porque tinha coisa que eu tinha que ficar lendo ali tudo para produzir o material, aí eu já jogo ali, extraio, eu jogo prompt. Não é maravilhoso? É só não usar para maluquice. Volta para lugar. Eu já vi coisas assim, chamar de psicólogo, de ter nome, de ter voz. Eu vi uma vez uma pessoa falando perto de mim assim, ó, o que eu quero comer hoje? E a resposta do chat em voz foi assim, eu que te conheço tão bem, posso dizer que é isso, isso, isso. Eu fiquei tão... Nath, não acredito, eu levei uns dias processando, assim, mas o que acontece? As gerações, a gente tem que ter essa responsabilidade de orientar as gerações mais jovens a como fazer um bom uso da ferramenta. Porque é inevitável que eles vão usar a ferramenta. Perfeito. Inevitável. Só que a gente precisa realmente direcionar os jovens. Realmente. Os jovens não podem ser largados com o chat GPT. Que necessário que você está falando, Nath. Eu só vou fazer um parênteses, porque eu tenho um filho pequeno e a gente fica muito assim, não pode mexer em celular. Eu falei assim, gente... tem que ter uma prudência, um equilíbrio, mas sim, a gente tem que informar os nossos filhos da tecnologia, gente, porque senão vai acabar usando para fazer maluquice. Isso, e olha como é que faz sentido até a parte apologética que fala que a gente tem que estar pronto para dar a razão da nossa esperança. Eu acho que as crianças são muito inteligentes, né? Aprendem tudo muito rápido. Você precisa explicar por quê. Por que não usar a internet para isso? Por que usar para isso? De que jeito usar? Né? É porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas é o trabalho que Deus confiou aos pais.
E não dá para terceirizar para a escola, não dá para terceirizar para a igreja. Não dá. É responsabilidade nossa, né? Já estou me incluindo no clubinho dos pais, em nome de Jesus. Mas assim, posso dar uma outra dica para o ChatGPT? Do ChatGPT? Claro, Isso deve. vale uma aula, gente. Vocês mandam muitas perguntas no direct. Nath, Pamela, tal coisa, pode? E a gente sempre brinca com isso. Dá sempre o seu prompt, Nath. Isso, não pergunte pra gente. Por quê? Vários motivos. Primeiro, uma questão de lógica. Nós não somos o Google. A gente não conhece tudo que existe. A cada dia surge uma teoria nova. Então, olha que loucura a gente achar que um ser humano é um Google. Segundo, no fundo, a gente sabe que a pessoa não é o Google, mas a gente está terceirizando uma busca que nós temos que fazer com Deus. Então, se a pastora Pamela chancelar, eu relaxo. Isso é colocar um mediador quando Jesus acabou com os outros mediadores. Ele virou o sumo sacerdote, o único mediador. Isso é muito sério, muito sério. É bem profundo. Então, como que eu faço, Nath? Eu não conheço a técnica, eu tenho que perguntar para alguém, eu tenho que conversar com alguém, vocês já estão falando que não vão me responder. Gente, o ChatGPT, você vai fazer o seguinte: origem, detalhes, objetivo, você vai colocar fatos. Não é chat, você que me conhece tão bem, eu deveria fazer psicanálise. Não é isso. Você vai falar assim, qual é a origem, a história, os fatos? Eu quero dados. Me dá um resumo com fatos sobre a psicanálise. Primeira pergunta é, o que é a técnica X? O chat vai te dar em literalmente 3, 4, 5 segundos o criador, o ano, o contexto, tudo, o que se propõe em tudo. Aí você vai perguntar assim, qual é a cosmovisão por trás dessa técnica? Quando você perguntar isso para o chat, ele vai dizer assim, a cosmovisão é humanista, é secularista, é esotérica, é espiritualista, tem raízes na tradição oriental, religiões de matriz de raiz oriental. Ele vai te dar o cenário por trás, que é como se fosse assim, ó, o que está por trás, a estrutura, o que ninguém vê. É como se fosse o bastidor de um palco. É onde está o painel de controle, é ali que está tudo funcionando, mas a gente só vê a técnica, mas por trás tem uma cosmovisão, que é o que faz a técnica fazer sentido para alguém. Entendeu? Então, você vai perguntar qual é a cosmovisão. E, por fim, você vai falar assim, quais são os pontos de concordância ou discordância com a cosmovisão bíblica? Ele vai te dar um quadro. E a chance de você ouvir que tem concordância com a cosmovisão bíblica é mínima. E se o chat tentar te enrolar, porque ele vai tentar fazer isso, porque se Satanás usa o que ele pode, você vai perguntar assim, se ele falar que tem base bíblica, você fala assim, me dá a base e me dá um comentarista bíblico que concorde com isso. Eu quero o nome de um teólogo que concorde com isso. A gente tem que honrar os que vieram antes e abriram caminho para nós. Sim. Que passaram anos debruçados sobre as escrituras, sabe? Tem alguém em algum lugar do planeta, alguma igreja, alguém que já falou isso na internet, ele vai pesquisar. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, são 3 perguntas também. O que é a técnica? Qual é a cosmovisão por trás? E aí você vai perguntar sobre a concordância ou discordância com a cosmovisão bíblica. São 3 perguntinhas, gente. Você vai levar 5 minutos. Você vai sair informado. Não é emocionado, não é... eu não sei nem por que eu não posso fazer isso, eu só escutei que era do demônio. Você não vai virar esse crente, você vai virar um crente pronto para dar a razão da sua esperança. Se alguém te perguntar num café, você não vai falar assim, isso é coisa do demônio, isso daí é ocultismo. Você não vai ser essa pessoa, você vai falar assim, não, sabe o que eu descobri? Eu pesquisei, eu também não sabia. Olha como é que a conversa já é outra. Perfeito. Eu pesquisei, você sabia? Por exemplo, tem gente que fica chocado com fatos como Freud era ateu. É um fato público. Você sabia que Freud era ateu? Você sabia que ele falava mal do cristianismo? Então, como é que não eu posso tem fazer como ter psicanálise cristã. Não então, existe. não existe. São cosmovisões rivais que fala. É água e óleo, não mistura jamais. É uma forçação de barra do cristianismo, não. De alguns cristãos. E como que a pessoa consegue se formar nisso, Nath? Então, se não tem base nenhuma. Isso é uma boa... Então, a gente, no último podcast que eu tive aqui com o Rafael, na verdade, com o primeiro, a gente leu um texto bíblico que é usado como base bíblica da psicanálise, que era até a parábola do joio e do trigo. Gente, olha o nível da falta do analfabetismo bíblico. Pesquisem analfabetismo bíblico. É isso que a gente tem que pedir para Deus nos curar. A mesma passagem que fala justamente sobre o engano, sobre a gente não conseguir discernir o joio do trigo, não conseguir
E por isso a gente ter toda humildade na hora de não cabe a nós ceifar e tudo mais. Fala sobre os fins dos tempos, fala sobre a mistura que vai haver. É a base bíblica para defender a mistura. Olha como é que Satanás é debochado. Então, a base bíblica é sempre um texto fora de contexto. Sempre. Esse texto foi usado para explicar pensamentos subconscientes, que é a base da psicanálise. Você acredita que um texto como a parábola do joio e do trigo justifica isso? Então, na verdade, por exemplo, para o coaching eu vou achar Romanos 12:2, para FT eu vou ver textos de Paulo aos Coríntios, para a constelação familiar eu vou ver uma série de mandamentos do Antigo Testamento, uma série de ensinos judaizantes juntos. Então, sempre vai ter um contexto bíblico tirado de contexto, servido para quem não sabe discernir se a comida é enlatada ou fresca. É quase como se te dessem uma espiga de milho quentinha com a manteiga e uma latinha aberta assim para você comer e você achasse que era a mesma coisa. É uma falta de discernimento mesmo. Não, isso daqui tá conservante, isso daqui não é milho, não. Não vou nem falar milho. Não sei se vocês já viram, bacon vegano. Tem por aí tudo nesse mundo do veganismo. Então é como se você não soubesse discernir uma carne de soja de uma carne de boi. Você não tem referência. O cristão precisa de referência. Nós precisamos ser como o povo de Bereia, que falava, peraí, os bereanos, eles iam lá e ver se era... Deixa eu só conferir, como quem não quer nada. Eu sempre falando isso com os meus alunos esses dias. Falaram assim, gente, vocês têm que ser igual os bereanos, tá? Eu ouvi Paulo falar, mas eu vou lá ver. Isso, pode ser Paulo. E esse é o ponto. Tem gente que fala assim, mas foi o pastor fulano de tal. Eu falei, gente, Paulo falou que nem se fosse um anjo. Forte isso, hein? Pode ser quem for. Isso é muito forte. Paulo falou, pode vir um anjo. Olha o nível do que devia estar acontecendo lá para Paulo falar. Devia ser muito pior, né? Pode vir um anjo, entendeu? Tipo assim, um anjo pode se materializar aqui e pregar um evangelho diferente desse e será anátema. Então, procurem ir um pouquinho mais fundo. Aproveita que o chat é divertido. Porque a maioria das pessoas acha o chat legal. Estudar filosofia não é legal para a maioria das pessoas, mas pesquisa para o chat. Fala assim para o chat, quais são as cosmovisões mais predominantes no mundo hoje? Você vai ver lá. Ó, tem umas 4, 5. Pô, então eu já sei. Isso é aula de apologética, tá? Que eu estou dando para vocês aqui. Então eu já sei que essa técnica vai encaixar em alguma das. Tem a bíblica e tem outras predominantes. Apologética, esse termo, Nath. Eu vou falar porque tem as pessoas que elas não têm acesso a você. Eu notei que você tem um vocabulário muito culto. Eu tô vendo aqui você falar comigo, eu tô entendendo assim, mas eu creio que nem todo mundo, às vezes, né, acaba utilizando ali uma palavra e a pessoa não sabe do que se trata. Eu acredito que aquele que defende, né, a fé cristã, que defende ali as escrituras fielmente, isso é um apologeta. Isso, bem do grego essa palavra e fala de defender, de uma defesa. E você é apologeta que fala? Isso, todo mundo é apologeta de alguma coisa. Apologeta ou apologista, são duas palavras. Tá. Todo mundo, se você for para pensar, todo mundo está defendendo alguma coisa. Eu sou apologeta do Super Coffee, por exemplo. Todo mundo que senta comigo 5 minutos, eu estou falando do Super Coffee. Ninguém me paga nada para isso. Mas sou eu explicando a razão do porquê que aquilo é bom. Ah, sim. Ou porquê que aquilo é verdadeiro, ou porquê que aquilo é útil, ou porquê que aquilo é algo que a pessoa poderia fazer. Então, o engano, o outro lado, você não pode esquecer que o engano é uma estratégia ativa das trevas, não é uma coisa que, me enganei. Não, tem uma ação para nos enganar, é o que a Bíblia diz. Ele está sempre defendendo algo para você, não é? Tudo que a gente decide fazer, primeiro a gente escutou algo e pensou, faz sentido. A serpente fez isso com Eva. Primeiro ela saqueou a razão de Eva para ela. Primeiro ela falou assim, não. Ela convenceu Eva que Deus era mentiroso e que ela não ia sofrer as consequências que Deus falou que ela ia sofrer. Então a gente está sempre ouvindo argumentos. Do lado de lá, o nosso a gente não tem. Se você perguntar assim, mas por que você acredita nisso? A pessoa não sabe dizer. Por que você parou de fazer constelação à luz da... não sei, é do demônio. Tudo vira uma coisa muito vago, né? Vaga, rasa, fraca. E o Senhor nos chamou aí mais fundo. Você falou do vocabulário, eu espero que todo mundo esteja entendendo. Eu tento falar bem simples. A gente te entende perfeitamente. Eu acho que eu não me expressei, me perdoa, imagina, né? mas a gente tem que ser simples. Que tem termos
que você fala que às vezes a pessoa não pode ter Sim. o entendimento do Não. que... Eu digo só desse Da apologética, É, né? só isso. O restante eu entendi Então, se tudo. apologeta é a pessoa que defende, apologética é como se fosse a ciência para defender. Então, é muito legal. Todo mundo é um apologeta, é chamado para isso. Leia depois a carta de Pedro, a carta de Judas, que basicamente é você estar pronto para dizer o porquê para as pessoas. Por exemplo, você não... Eu não quero dar um exemplos polêmicos, mas, por exemplo, você não dorme na casa do seu namorado por quê? Uma adolescente no colégio. Pronto. Tem um adolescente é chamado para ser um apologeta. Não, porque Deus vai ficar chateado comigo, porque ele vai me castigar. Isso é um bom motivo? É um motivo verdadeiro? Perfeito esse modelo que você usou. É um motivo errado, místico, que não tem nada de bíblico. Não, então, deixa eu te falar. Eu tenho desejos, Deus me deu isso tudo e tudo mais, mas eu entendi que no plano de Deus para minha vida tem algo muito especial guardado para o casamento. E eu escolhi usufruir disso. Não precisa bater em quem está dormindo com o namorado, mas você está pronto para dar razão. Aí a pessoa vai falar, mas por que só no casamento? Você vai falar, então, tem coisa que eu não entendo ainda, eu só tenho 15 anos, mas... Eu vejo meus pais casados, eu vejo como eles são abençoados. Minha mãe sempre falou para mim que eu não vou carregar trauma de outros relacionamentos, eu acredito. Então, assim, você conversa com as pessoas. Eu digo que o apologeta é uma pessoa boa de conversa. Amém. Entendeu? Então, assim, é muito linda a apologética. Eu sou apaixonada. Porque se a gente não for capaz de conversar, a gente não vai ser capaz de levar a verdade. Perfeito. E, Nath, eu gosto muito de conversar com pessoas que falam muito da Bíblia. Eu lembro até da pastora Lorena, né? Tudo que a gente está conversando, ela vai lá, vai para a Bíblia. Porque tem que ser assim, o diálogo tem que ter, a gente tem que incluir as escrituras. E o que eu queria perguntar para você, para quem está nos assistindo, você é uma estudiosa, né? Você estuda as escrituras. Que conselho você dá para uma pessoa começar a estudar a Bíblia? Muito boa pergunta. Como que você... Eu estou curiosa também, eu quero estudar. Boa pergunta. Pastora Pamela, eu quero estudar a Bíblia da forma que a Nath estuda. Me Ótimo. Ensina, Nath. Vou falar para vocês como é que eu estudo. Ai, meu Deus. Não sei se está tudo certo. Não, vou falar para vocês coisas importantes. O que eu entendo? E é muito interessante como Deus nos direciona. Vou dar um exemplo e já vou explicar o passo a passo que eu faço. Teve um dia que eu estava me preparando para aprofundar nas questões da Casa Limpa com o meu time de líderes. E eu pensei, como que eu vou aprofundar? O negócio já está mais do que aprofundado. Em oração veio assim no meu coração, estuda Levítico. Veio no meu coração. Eu falei, Levítico? Que ótimo. Por que não fala, né? Gálatas. Tem livros que são emocionantes de ler, mas Levíticos eu pensei, muito difícil. Não sei se serve tanto pra gente assim. Vários conceitos errados, sofismas, de que se somos cristãos é só o Novo Testamento. Mentira, a Bíblia inteira conta uma história. E, Nath, o livro de Levítico, ele meio que traz um bloqueio para as pessoas, né? Traz. É um livro chato. E eu tô com uma sede aqui depois das chaves que você me deu. Que eu vou... Olha, eu vou falar para vocês, eu levei 3 dias, porque olha só, ler a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. Sim, eu li Levíticos e estudei Levítico em 3 dias. Gente, foi uma imersão. Eu chorava, eu falava. Eu já falava para as pessoas assim, o que você não entendeu da cura da alma é porque você não entendeu algo da obra da cruz. Você não entendeu algo da graça. Em Levítico, você entende o peso, quanto custou. O peso e a medida. Levítico mede o sacerdócio que a gente vive hoje. Meu Deus, isso é muito forte. Gente, eu vou falar para vocês. Eu virei uma pessoa tão apaixonada por esse livro, mas por quê? Sério, porque ele Nath? me aproximou da graça. O livro de Levítico. O livro de Levítico. Então, o que eu ensinei para todo mundo? Não estamos lendo Levítico para reproduzir Levítico. Estamos lendo Levítico para entender o sacerdócio definitivo de Jesus. Tudo, lembra do prompt? Tudo que a gente lê em Levítico é uma hermenêutica cristocêntrica. Nós, nesse tempo. Naquele tempo, Levítico tinha uma interpretação literal, sanitária. Hoje, tudo tem um simbolismo teológico que nos aponta para Jesus. É tão profundo, é tão maravilhoso. Então, como que eu estudei Levítico? Primeiro, tenha uma Bíblia de papel em mãos, é muito bom o digital, eu sempre estou com o meu tablet no chat GPT aberto, às vezes eu estou com o computador aberto
num site de pesquisa interlinear, que eu vejo uma língua original, um comentário bíblico. Então, eu tenho meu aparelho perto. Não acho que tem que transformar isso num ritual, não. Mas tem a Bíblia de papel. Eu comprei uma nova. Assim que a minha está toda rabiscada, eu compro uma nova para rabiscar de novo. Ai, tô precisando. Sabe quando você já rabiscou, Sei. foi para a estação passada, você precisa estudar algo novo? Isso é uma coisinha minha, não é uma Qual regra. é a versão que você lê, Nath? NAA, apaixonada. É parecida com a NVT? A NVT é mais ainda fácil de entender, eu acho. Mais leve, sabe? A sua é NAA. NAA, mas eu tenho em casa todas. Segredinho da Nath. Eu tenho NVT, NAA, eu tenho as mais antigas, eu tenho em todas as línguas que eu sei ler. NAA é o quê? É Nova Almeida? Nova Almeida atualizada. Tá. Então, eu gosto muito dela, mas olha, a Bíblia boa é que você lê. Tem gente que fala, a tradução tal não é fiel. Se você ler, vai fazer efeito. Então, assim, se a única... Excelente coisa que você falou, que as pessoas têm um preconceito. Perguntam muito. Ai, pastora, não é para ler, então, a linguagem atualizada, porque tem muita coisa. O que você fala para essas pessoas? Se você consegue ler e entender, é essa que vai funcionar. Maravilha. Não adianta você ler, por exemplo, a ARC ou a ARA, que é aquela linguagem rebuscada, sabe? Umas que falam no voz. É a que eu tenho em casa, eu tenho muita dificuldade Então, de eu entender. tenho dificuldade também. A ARA. E aí eu falo, poxa, muito legal, bonita, mas tem uma outra que eu leio e bate. Então, para que eu vou ficar lendo? E eu, como gosto muito de línguas, eu comparo os textos. Eu abro a de francês junto com a de português. Na minha cabeça, eu me deleito no texto, entendeu? Eu acho um jeito de gostar do texto. Pronto, essa é uma boa dica. Abre uma Bíblia que quando você lê, você fala, gente, que legal que eu estou entendendo, estou gostando. A gente tem que entender o que lê, senão fica insuportável. Então, eu começo o texto lendo, entendendo qual é o contexto, quem escreveu, para quem, qual foi a interpretação para o povo daquela época, tudo isso. Primeiro eu entendo de fato o que aquele livro é. E depois eu vou, versículo a versículo, fazendo a tal da exegese. Essa palavra-chave dessa perícope. Perícope é aquele trecho de versículos que tem na Bíblia que tem um título em cima. Não chega a ser um capítulo, não é um versículo, mas são blocos de sentido, né? A Bíblia já nos ajudou a interpretar nesse sentido. Eu leio a perícope inteira, ou o capítulo inteiro, e começo a... Você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias. E, Nath, você no papel ou no tem celular. uma diferença entre você meditar e você estudar? Você faz essa separação? Tem uma diferença muito grande, tá? E eu vou te falar, eu tenho uma tendência a estudar. Estudar é comigo mesma. Então, eu vou lá, eu destrincho o texto, eu viro a especialista no texto. Mas o que de fato, às vezes, é o que me molda? De um dia para o outro, eu nasço uma nova pessoa, eu nasci de novo. Quando, às vezes, eu pego aquela passagem e fico nela. Ruth se deitou aos pés de Boaz, não foi um ato erótico, foi um ato de submissão à aliança. Ela entendeu a aliança, ela entendeu o trato. A gente é um povo da aliança que não sabe o que é aliança. Aquilo vai me transformar, ao longo do dia, um versículo vai me botando no lugar, sabe? Fazendo morrer o que tem que morrer, às vezes um versículo. Então, meditar é você realmente ficar meditando naquilo, é um ato contínuo. Tem texto que eu estudo e no dia seguinte, depois eu já esqueci. Entendi, vamos em frente, entendeu? E tem texto que a gente tem que meditar. A palavra de Deus fala que temos que meditar na palavra de dia e de noite. Então, o que eu diria para as pessoas? Estuda em algum momento do seu dia e escolhe uma passagem para meditar. A que tocou mais você, não importa qual. Dentro daquele estudo, você estudou lá? Ou fora. Você pode escolher um salmo para meditar. Gente, quantos meses eu fiquei no Salmo 1 meditando? Quantos meses? De vez em quando eu estou dirigindo, me vem. Amei. Porque o Salmo é fácil de meditar, o Salmo já tem essa coisa mais de devocional, de oração. É difícil meditar em Levítico, né? Se a gente for parar para pensar. Mas meditar num Salmo, num provérbio, numa direção clara de Paulo para a igreja, numa palavra de Jesus, numa parábola. Então, meditar é uma coisa mais de você ficar com aquele texto, pensando nele. Sabe? E estudar é muito importante, porque a gente tem que entender o texto. Não adianta ler o texto, senão nós viramos reprodutoras de coisas que ouvimos de outros que nem sempre são a interpretação certa, entendeu? Perfeito.
Que maravilha. Nath, nossa, quanto aprendizado, gente. Glória a Jesus por isso. Porque eu gosto muito da NVT, né? Mas aí a gente acaba escutando pessoas, né, líderes, até pessoas reconhecidas, assim, que são uma bênção, mas falando mal da... não, mas não lê isso daí porque é um outro entendimento, tá numa outra... E eu penso como você, eu acredito, eu não posso colocar uma pedra dessa na pessoa, porque é uma pedra de tropeço isso. Aí a pessoa vai falar assim, então quer dizer que não vale, eu vou ter que ler, aí eu vou falar pra pessoa ler, vai a área, sendo que a pessoa não vai conseguir se deleitar da forma como ela se deleita, vendo? Então, isso é maravilhoso. É como se fosse assim, você dá um exercício da 8ª série para alguém que está na primeira. Perfeito. Esse papo de tradução é lá na frente que a gente tem. Entende o que eu quero dizer? Lá na frente, a tradução literal, a formal, a dinâmica. O leite, né? Isso, vamos conversar sobre, estamos lendo a Bíblia, estamos já no lugar certo. Glória a Deus. Eu acho que esse é o maior erro, que as pessoas, elas querem, alguns líderes, colocar ali um fardo que ainda não um peso, não que pode, tem que ter essa tem um paciência. obstáculo. Meu, glória a Deus, ela já está lendo a Bíblia, cara. Deixa ela ler a Bíblia, a linguagem atualizada. Isso, ó, Deus me deu uma estratégia, que foi em 2022. Eu gravava a mensagem em áudio, porque tinha gente que falava, nem a mensagem eu não entendo. E a mensagem é muito fácil de entender. Eu gravava em áudio, eu falava, só escuta, pelo amor de Deus. Que aí você bota um áudio e lava a louça. A quantidade... E Deus botou no meu coração que o objetivo desse projeto era fazer pessoas se apaixonarem pela Bíblia. E eu escuto relatos do tipo assim, eu até tenho uma amiga querida que fala, eu escutava o livro de Gênesis, parecia que eu estava vendo uma novela da Record. Aí ela foi para a Bíblia ler. Isso é lindo! Isso é lindo, a gente precisa de cristãos apaixonados pela palavra. Como que a gente vai falar da palavra se a palavra pra gente é algo... nem sei o que está escrito. Mas eu amo Jesus. Não bate. A palavra é viva. Tem que amar. Tem que amar, né? Então não bate. Só que eu entendo. É difícil por questão de entendimento. Ninguém gosta do que não entende. Mas, gente, hoje a gente tem tanto recurso. Tem Bíblia gravada no Spotify. Tem Bíblia gravada no YouTube. Tem comentário bíblico no Spotify. Ontem mesmo eu divulguei um que chama Comentário Bíblico. Tem o Bible Project, o Projeto Bíblia, né? Que tem em todas as línguas que você pode imaginar no YouTube. É uma arte, igual um desenho animado. É uma coisa... Só Deus faz isso. Em 5 minutos você entende um livro inteiro da Bíblia. É demais. Então eu também faço isso quando eu vou começar a estudar um livro novo. Então, por exemplo, estava estudando lá Miqueias. É difícil estudar Miqueias, né? Mas aí nesse livro já costura com Isaías, já costura com qual o contexto do povo de Deus, já costura com o Novo Testamento e com Jesus. Aí você, entendi onde eu aterrissei. Entendeu? Então hoje a gente tem muito recurso. O que a gente tem que vencer mesmo é a incredulidade, a falta de fé de que a Bíblia é viva, é luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés, que é ela que lava a nossa vida, que é ela que vai nos revelar o verdadeiro Jesus, que é ela que vai dar chance para o Espírito Santo operar em nós, que ela é um presente de Deus para nós, que 500 anos atrás as pessoas não tinham uma Bíblia em casa. Não tinham. Hoje eu tenho uma de cada cor, se eu quiser, porque muita gente morreu para isso. Então a gente não valoriza até a palavra, né? Mas eu entendo os obstáculos de entendimento. Eu mesma li a Bíblia e não entendia nada. E aí vale a pena trazer um dado espiritual também. Eu era muito arrogante, tinha uma idolatria do conhecimento muito grande, já dei esse testemunho. Quando eu voltei para Jesus, eu estudava tudo de tudo. Então eu sempre gostei de estudar. Então as técnicas que eu ensinava, eu sabia dizer exatamente. Então hoje, quando alguém fala para mim assim, ela não deve entender de constelação familiar para dizer, eu falo... Eu li todos os livros do Bert, você leu? Sabe assim, não é querer ser arrogante, mas eu sei do que eu li, né? E eu comecei a ler a Bíblia e não entendia. E eu lembro de eu falando com Deus assim, eu leio livros em outras línguas, por que esse livro eu não entendo? E a verdade é que a Bíblia, por que Jesus falou em parábolas? Porque era para aqueles que ele escolheu revelar no íntimo do coração o verdadeiro significado. Então, tem gente, já atendi muita gente que se envolveu com satanismo e tudo, que sabia a Bíblia do início ao fim, muito mais do que eu, mas não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não guarda as palavras de Jesus no coração. Né? Então, assim... O que a gente precisa é ter amor pelas Escrituras, abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, me instrui em toda a verdade. É do Senhor que eu preciso, né? E aí, quando eu confessei toda a idolatria do saber,
Quando eu confessei toda a idolatria do meu coração, a cegueira espiritual, que é uma coisa que às vezes assola também quem está tendo uma dificuldade, às vezes não é a palavra, às vezes é uma coisa espiritual. Inclusive, sempre tem esse fator, tá? Não tem separação. A idolatria nos emburrece, o pecado nos emburrece. A gente lê e não entende, fica burrinho mesmo, sabe? É o que a Bíblia diz. Então, fala, Senhor, me perdoa por todo... Você que está assistindo, quando abrir a Bíblia a próxima vez, fala, Senhor, me perdoa por toda a idolatria. Eu recebo o seu perdão me lava, me limpa. Eu quero entender a tua palavra. Não me deixa levantar daqui antes de entender algo muito precioso da tua palavra. E vai lendo. Sem tentar botar no texto o que eu quero ouvir do texto, mas como se eu estivesse vendo um filme. Tá, o que vem a seguir? Aberto para aprender do texto, entende? Deixa o texto me sondar, o texto me moldar, não o contrário. Então eu leio o primeiro texto e deixo ele me transformar. E é assim que a palavra transforma a gente. Às vezes a gente lê uma coisa e fala assim, não deve ser isso. Igual a gente vê hoje em dia os Reels, né, falando, não, o homossexualismo não está na Bíblia, isso foi uma distorção da tradução. Quer dizer, a gente quer muito que o nosso pecado não esteja lá. Perfeito. Quando eu leio, por exemplo, que quem não guarda a sua língua, quem escuta a palavra e não pratica, engana a si mesmo. Vai no fundo do meu coração, eu penso, me constrange. Eu não tenho armas para falar, não, mas não quer dizer exatamente isso. Eu não brigo com o texto, eu me submeto ao texto, entende? Isso. Quem ouve a palavra e não a pratica engana a si mesmo. É muito forte. Fala, não seja, a gente até falou isso desse texto na live de Tiago, não seja um mero ouvinte, seja um operoso praticante. É lindo o texto. E o texto, às vezes eu estou lendo o texto, qual é um problema muito comum? Eu estou aqui desesperada com uma situação específica. A mistura vai me dar uma solução sob medida, do tamanho da lacuna do meu coração. O texto não, o texto vai falar, aprende de mim que sou manso e humilde. E às vezes eu estou lendo sobre língua e Deus está tratando uma outra coisa. Ele me lembra de uma outra coisa, eu falo, gente, olha o que eu estava achando. O Espírito Santo, ele faz isso. Verdade. Às vezes eu estou lendo sobre língua, não bateu nada. Aí alguma coisa no dia vai acontecer, o Espírito Santo me lembra da palavra. Porque a Bíblia diz que esse é o papel dele, nos lembrar de todas as palavras que Jesus disse. Então a gente lê a Bíblia para na hora que vier a aprovação, a gente resistir igual Jesus. Não, mas também está escrito. Hein? Você está achando que eu não sei a palavra do meu pai? Para me jogar qualquer migalhinha de versículo bíblico e me comprar? Sabe? Não, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus diz. Eu tenho a palavra guardada no meu coração. Satanás não brinca com um crente que honra o Senhor e tem essa honra pelas Escrituras, sabe? Amém. Glória a Deus. Estamos chegando aqui ao final do programa. Que bênção. Nath, teve uma outra coisa que você me trouxe. A sua presença traz uma fome pela Bíblia. Amém. Não sei se já falaram Glória isso para você. Você trouxe... você me trouxe assim muito entendimento, né, de alguns enganos. Então esse livro foi necessário numa fase da minha vida, mas você está sendo muito necessária hoje, né? Você está trazendo aí um despertamento. Por que existe todos esses enganos? Justamente por causa da falta da leitura bíblica, por falta do entendimento das Escrituras. Então a gente já te faz esse convite aí, que você vem aí comer a sua Amém. Bíblia, mastigar, vai para a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Amém. Nath, que prazer estar com você. Todo meu. Vou dar a oportunidade para você finalizar, deixar aí suas redes sociais. Antes de finalizar, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, depois ao irmão Rafael, à irmã Jamile, Amém. Que me deram essa oportunidade. A gente precisa dar honra a quem tem honra, né? E eu fico até emocionada, porque desde o dia que o Rafael me fez um convite para participar de um podcast, a minha vida mudou completamente. Eu louvo a Deus pela sua vida, Rafael. Amém. Rafael é um irmão amado que eu tenho muita, muita honra, muito carinho, alguém que eu desejo, assim, toda a felicidade, toda a alegria do mundo. Eu quero sempre te ver feliz, meu irmão. Que você venha conquistar tudo que você tem planejado, sonhado. Você é uma pessoa que eu oro e que eu tenho muita honra, porque foram pessoas que abriram portas para mim, né?
e a minha vida mudou completamente. Eu jamais imaginaria estar sentada aqui hoje com a Nath Rezende, que era alguém que eu conhecia só pelo livro, esse livro aqui. E eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Muito obrigada, Rafael, Jamile. Agradeço a oportunidade. Agradeço, tenho honra pela vida do meu marido, que é o meu ajudador, intercessor, o meu líder, o meu sacerdote. Porque se não fosse o meu marido, meu Deus, meu marido é uma bênção, me ajuda. É o meu socorro, o meu suporte. Muito obrigada. E eu deixei esse último programa para divulgar para vocês as minhas redes sociais, tá? Eu sou a pastora Pamela Alonso, no Instagram e no YouTube, é só você colocar lá, Pamela com 2 L's, Alonso com 2 L's. Nós temos seminários, masterclass, nós temos alunos, eu tenho uma escola de libertação com fundamento bíblico, então se você deseja se aprofundar mais em estudo bíblico, se você quiser evoluir espiritualmente, tá? Você clica lá no meu perfil, vem se tornar o meu aluno, minha aluna, a gente se encontra uma vez por semana ao vivo, semanalmente, amém? E gratidão até aqui, vou deixar a Nath finalizar, deixar as redes sociais e fazer uma oração. Amém! Ouvindo você me tocou muito, porque o Rafael também, gente, o Rafael tem esse efeito na gente, né? Quando ele me chamou e a primeira vez que eu vim, e toda vez que alguém convida para falar desse assunto, eu sei que foi Deus. Não teria como não ser Deus. E ele me fez uma pergunta na primeira vez que eu vim. Ele falou assim, você tem medo de ser cancelada? E eu lembro que eu falei assim, eu pensei por uns segundos, eu falei, mas eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada mesmo. Foi sincera a resposta, não foi uma resposta poética. Eu não tenho nada a perder, porque morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Não, eu realmente falei, eu não tenho nada. Mas eu olhei para ele e falei, mas você tem. E você colocou tudo em jogo, tudo na cruz para Jesus. E a gente precisa honrar isso. Ele tinha muito a perder. Ele, a Jamile. Então, assim, é muito louvável, né, a obra do Espírito Santo mesmo no coração dessa família. E eu sempre também vou estar aqui por vocês, contem comigo. Para mim, são amigos, irmãos. Eu já falo, Rafael, meu amigo. Então, assim, é um privilégio. É uma porta que o Senhor abriu e minha vida mudou também completamente depois que eu vim a primeira vez. Ele até fala que aqui é solo fértil, né? Então, que o Senhor continue abençoando. Acho que a gente pode fazer uma oração por ele, já que a gente está encerrando o programa Nova Mulher. É uma honra para mim estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, minhas redes são nath.rezende, nath.rezende. Basicamente, eu me dedico lá a falar sobre essa palavra ser pura e não se misturar com nada. Esse é meio que o que eu defendo, né? Meu chamado. A gente tem a Escola Realeza, que é uma escola de honra, libertação e cura para mulheres, é só para mulheres, vai abrir as inscrições agora. É um ano de escola, a gente tem Escola da Palavra, Escola de Honra, Escola Ministerial lá dentro. Se quiser conhecer mais, vai estar explicado lá. Que bom, né? Tem pessoas falando de libertação bíblica, né? Vocês têm opção. E a gente vai ter um discipulado gratuito, aberto, sobre cura da alma. O discipulado Graça que Cura a Amargura, chama Graça e Paz. Então, se você estiver vendo esse vídeo, logo que ele lançar, vai estar em tempo. Então, você é bem-vindo, bem-vinda. Diferentemente da Escola Realeza, o discipulado é para todos, homens e mulheres. Foi a direção de Deus. E assim, ó, no meu coração, o que eu queria que ficasse dessa conversa? Vocês são amados, guardados em Deus Pai, escolhidos, povo eleito, sacerdócio real. Não deixem esse desespero tomar conta da vida de vocês e voltem para as Escrituras, né? Não para dar com a Bíblia na cara das pessoas. Ai, tia Nath vai brigar com vocês. Nem para não sair cortando a orelha dos outros, né? Com a espada. Mas para você ser transformado. Volta o foco para sua relação com Deus. Tira um pouco o foco das outras pessoas, né? Então eu quero fazer uma oração, né? Pra gente. Eu vou primeiro fazer uma oração e depois eu vou conduzir vocês numa oração. É assim que eu costumo fazer. Então, Pai, eu não tenho palavras. De verdade, a gente gastou todas as palavras aqui para te agradecer pela sua imensa bondade, pela sua palavra que é viva e eficaz, que é alimento sólido, que nos restaura a alma, que nos lava, que renova a nossa mente, que nos dá toda a direção que precisamos, nos revela quem o Senhor é, o seu caráter, a sua beleza, a sua majestade, o seu amor, a sua bondade, o seu poder.
um poder que a gente precisa conhecer, uma graça que nos basta e que a gente também precisa conhecer, crescer em conhecer, como Paulo fala. Pai, obrigada por essa porta aberta, obrigada pelo Crente Podcast, pelo Rafael, pela Jamile, Senhor, pela pastora Pamela, o Rony, o seu esposo, o pastor Rony. Senhor, cada família aqui representada, obrigada porque foi o Senhor que levantou e sustentou. Obrigada por cada pessoa que está assistindo, que já assistiu os outros episódios, que tem buscado o Senhor. Tua palavra garante que quem buscar de todo o coração vai encontrar. Por isso, meu pedido é que o Senhor se revele para essas pessoas que estão assistindo. Revele sua paternidade, seu amor, sua bondade, seu caráter, teu espírito. Eu oro para que cada pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus, através das Escrituras, da ação do teu Espírito. Pai, não nos deixe enganados, em nome de Jesus. E eu oro para que a sua graça, seu favor, continue sobre nós, porque nós não somos dos que retrocedem, mas dos que permanecem até o fim. Nos dê amor, honra, temor e mansidão para levar o Evangelho, defender a fé de uma forma que te honre, te agrade, que mostre quem o Senhor é para as pessoas e que também revele o valor que elas têm para o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora, vocês que estão aqui, que concordam com essa oração, falem comigo assim: Pai, eu concordo com essa oração. Eu concordo com essa oração. Eu me arrependo por toda idolatria. Eu me arrependo por toda idolatria. Toda busca por atalhos. Toda busca por atalhos. Por ser dominado pela amargura. De querer justificar meu pecado. E eu peço o seu perdão. E eu recebo o seu perdão. Não porque eu mereça, mas porque o seu perdão foi uma conquista na cruz. E eu reconheço que eu careço dele. Eu careço da sua graça. E é isso que eu te peço agora. Graça para compreender a tua palavra, para amar a sua palavra, para ter fome. Não me deixe enganado e não me deixe enganar outras pessoas. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Não quero ouvir de outras pessoas. Eu quero conhecer o Senhor, ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero concordar com cada oração que foi feita. Todo espírito imundo, a gente pede que o Pai repreenda agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo realmente reine no seu coração, na sua casa, para que você experimente a paz de Cristo, como Paulo falou, que a paz de Cristo guarde sua mente e seu coração em nome de Jesus, para você ter descanso na alma para ler as Escrituras. Descanso na alma, uma alma calma, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. gente. Glória a Deus. Muito obrigada, pessoal, para vocês que nos acompanharam nessa jornada. Shalom, shalom e até a próxima.